Olá, pessoal! E aí, tudo bem por aí? Por aqui estamos nós em mais uma live do Bom Dia Ilha. Galera, vamos falar de arte, cultura, entretenimento, política, eleições e por que não, não é? Porque se você não escolhe, alguém escolhe por você. Galera, e nosso Bom Dia Ilha hoje está cheio de gente bacana. Tem o Tiago Lopes, que é fotógrafo, galera, fomentador cultural, ator, já fizemos juntos a Via Sacra no Aterro do Cocotá, na Ilha do Governador. Meu parceiro e convidado de hoje está chegando aí. Entra aí, Thiago! Fala, meu E querido. aí, tudo bem por aí? Maravilha, só a chuva, mas tá tudo certo. Tá chovendo essa sexta-feira, né? Mas é bom que o pessoal fica por aqui com a gente, interage com a gente, não é? Isso aí. Bom que aquece o papo e chega mais, que vai ser muito bom, gente. Com certeza. Tiago, antes da gente chamar a nossa convidada especial de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o Tiago Lopes, um cara, gente boa da melhor qualidade, fomentador cultural, que tem um projeto maravilhoso que chama-se Injeção de Autoestima. Me fala um pouquinho do Tiago e desse projeto Injeção de Autoestima, para que a galera possa te conhecer melhor, Tiago. É isso. Boa noite a todos que estão aí, queridos do Bom Dia Ilha, muito bem-vindos. Sou o Thiago Lopes, para quem não conhece, aí eu sou fotógrafo e fundador do projeto Injeção de Autoestima, um projeto que trabalha com network, mentoria, empreendedorismo social, através da arte e da cultura. E a gente trabalha aí com rodas de conversa, a gente trabalha com oficinas, workshops, sempre promovendo esse olhar, né, do cidadão, que ele possa se formar, se informar e levar esse conhecimento para outras pessoas. E aí, graças a essas jornadas da arte, da cultura, conhecemos aí o Bom Dia Ilha com o Johnny, com o Celso, aí presente também, para a gente justamente estar sempre fortalecendo essas revelações, esses artistas que a gente tem no nosso bairro, no nosso estado, que muitas vezes não conseguem oportunidade de aparecer, porque realmente é muito difícil, mas a gente sempre dando a mão, sempre dando a força, e por meio da fotografia, mostrando esses rostos, essas artes por aí afora, para que a gente possa cada vez mais, né, rememorar a história do nosso bairro, rememorar a história do nosso estado, e principalmente dar um legado bonito aí e rico para as próximas gerações, né, Johnny? Muito bacana, muito legal, né? Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho como é que esse teu projeto começou. Eu acho ele super interessante, né? Ele começa em 2018, quando eu pensei em fazer uma mostra fotográfica, um pouco do meu trabalho que eu já tinha em execução, de pessoas periféricas, e aí veio essa ideia de dar uma injeção de autoestima nas pessoas, elas poderem se reconhecer nessas fotos, e elas daí se sentirem empolgadas, motivadas com histórias inspiradoras, pessoas que conseguiram superar desafios também, e elas verem que essas pessoas são reais, mas são histórias que existem e que eu pude fotografar ao longo, desde tinham transistas, enfermeira, porteira, enfim, várias pessoas diferentes das periferias do Rio. Essa mostra fotográfica foi em Campo Grande na época, aconteceu em setembro, outubro de 2017, e aí numa conversa com amigos, eu pensei, tem que levar isso para frente, fazer alguma coisa com as fotos, fazendo roda de conversa, palestra, algo do tipo. E aí surgiu em janeiro de 2018, eu oficializei o projeto num evento em Madureira, com essa proposta de fazer as pessoas se conectarem, reconhecerem uns nos outros. E o projeto, na época, ele começa totalmente assistencialista, ele vem com aquela ideia mesmo de promover o bem-estar, ajudar o próximo e ponto. Mas com o tempo, a gente foi percebendo que a demanda era grande, muitas pessoas com autoestima baixa, seja artistas principalmente que vivem como autônomos e não estavam conseguindo se destacar no mercado, por exemplo, ficando tristes. E aí a demanda aumentando, eu precisei convidar mais parceiros e surgiram parceiros. Hoje a gente tem uma equipe com 8 pessoas, tem psicólogo, tem educador, tem orientador de carreira, tem advogado, jornalista, pessoas que compraram a nossa ideia a fim de levar esse conceito de promover o network, promover a mentoria para as pessoas à nossa volta e que elas tenham mais oportunidades, né, mais chances no mercado, ou mesmo que elas possam se descobrir como artistas, ou seja, ele além de se sentir, né, motivado, ele se sentir envolvido, ele consegue também aí expor a arte dele cada vez mais e levar isso para o mercado. Então, a gente sai do assistencialismo, né, para hoje
ir para um braço maior, que é um braço de impacto social por meio do empreendedorismo, um braço por meio dessa ferramenta essencial que é a arte e cultura, que ela está na nossa essência, e a injeção de autoestima ela passa a ser um dever como cidadão, um dever como artista, né, que é promover essa integração entre o lado humano, que é a humanização dos processos pela arte e cultura, educar as pessoas, formar e informar e fazer com que a gente alcance aí uma sociedade melhor, inclusive, por exemplo, nessa época que a gente está, já dando um gancho para esse papo de hoje, né? Que é como que a gente pode ser um eleitor melhor, votar melhor, tendo uma consciência cidadã melhor, partindo dos valores básicos que a arte e a cultura sempre dão para a gente desde sempre. Sim, muito interessante. E para a gente começar agora, vamos entrar no nosso assunto principal, Thiago. Você, como convidado hoje meu, do Bom Dia Ilha, estamos aqui para receber a nossa convidada de hoje, que é Tatiana Rocha. Galera, ela é advogada, ela foi presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ilha, foi também secretária da Comissão Especial Anticorrupção da OAB Rio de Janeiro e advogada da ativa do Fórum da Ilha. Estou falando desta menina que é insulana, que é dona de casa, que é gente boa da melhor qualidade. Entra aí, Tatiana! Oi, entrei! Boa noite, Johnny. Boa noite, Thiago. Que alegria! A alegria é nossa, né, Thiago? O quê? De ter uma figura ilustre, uma representante insulana, de coração. É de coração ou é de nascimento essa insulana? Olha, na verdade, mas de nascimento não, é de coração bem insulano mesmo, bem apertado de ilha. Que bacana. E para começar, Thiago, vamos procurar saber aqui da nossa Tatiana. Quem é a Tatiana? Dona de casa, mãe, advogada, pretensa, né, futura, quem sabe, vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho de você, Tatiana. Olha, pessoal, primeiramente, boa noite, Thiago, boa noite, Johnny. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa de dar voz às pessoas, né? Afinal, nós não somos artistas, né? Somos pessoas comuns, como vocês, como quem está ouvindo a gente falar aqui, e precisamos de canal de comunicação, como o de vocês, imparcial, um canal de comunicação produtivo, que quer, na verdade, propagar consciência para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Quero aproveitar e parabenizar o Thiago pelo trabalho que ele vem fazendo da injeção de autoestima, que eu também já assisti os vídeos e me fizeram muito bem. Todos nós precisamos ser revalorizados, ser reencontrados, se reconstruir, porque esse momento de pandemia está difícil para todo mundo, inclusive para mim também. E como o Johnny perguntou, nesse momento de pandemia, o apoio psicológico é fundamental. Inclusive, esse apoio psicológico ele é muito importante para o futuro também, porque as nossas crianças que estão em casa... Eu tenho um filho de 5 anos, vou contar um pouquinho dele já já. Eu tenho um filho de 5 anos que está em casa também, e é uma loucura. Você vê, acaba que nós, mães, que trabalhamos, que temos que resolver coisas na rua, quem não tem uma ajuda de uma auxiliar doméstica e tal, tem que se virar nos 30, né? E acaba que a gente está tomando o papel da professora, fazendo praticamente um homeschooling, né, em casa, ensinando, tendo que reaprender a ter métodos de paciência, porque nós somos factíveis, até as mães também perdem a paciência, né, gente? Porque é uma loucura o que está acontecendo. 24 horas por dia, a criança demandando e sem a possibilidade de desestressar, de se divertir, né? Está em casa presa. Então, voltando, o auxílio psicológico ele é muito importante e a injeção de autoestima, isso dá na gente, esse bem-estar, esse reencontrar é fundamental. Agora, quem sou eu, né? Você perguntou, Johnny? Posso falar? Pode, com certeza. Bom, eu sou Tatiana Rocha, uma pessoa comum, simples como vocês, tá? Uma pessoa do povo, normal. Nós não somos artistas, não é fácil a gente se colocar assim tão exposta, né,
esse processo eleitoral, mas como eu sou mãe, tenho uma filha de 5 anos de idade, estudei direito, eu sou advogada e sou especializada em compliance e práticas no combate à corrupção e também em direito público. Então, eu conheço bem como funciona o sistema do Estado, do município, conheço bem os contratos a fundo e indignada com tudo que eu vejo, seja na cidade, seja na Ilha do Governador. Eu resolvi, Johnny e Thiago, sair desse papel que eu me encontro de indignação, de chateação, de ver que nenhum serviço público é entregue para a gente paga os impostos em dia, a gente paga tudo e não tem serviço. Eu, por um acaso, tenho a sorte, né, de ter a condição de pagar a escola para o meu filho, pagar um plano de saúde. Já minha auxiliar aqui de casa, que me ajuda, a Regina, inclusive é a madrinha do meu filho, ela, infelizmente, tem um neto que, se pessoas comuns, como o Thiago, como o Johnny, como eu, não nos metermos na política, essa distância social não vai ter fim. As oportunidades não vão se cruzar, né? Então, eu saí da indignação para a ação com esse intuito de mudar a política, porque eu realmente acredito que a gente pode transformar a política carioca se a gente do bem, capacitada, honesta, se engajar nesse processo. É o que eu penso. Sim. E me fala agora, com relação a Tatiana na política. É a primeira vez que se candidata, Tatiana? Ah, uma coisinha antes de falar isso. Você me perguntou quem é a Tatiana, né? Então, aí eu, essa minha trajetória de trabalho, né? Eu passei por vários órgãos públicos do Estado, cheguei até a chefia, eu conheço bem aquilo que não funciona, então eu sei como resolver. Acabei também passando por órgãos importantes pela OAB, fui presidente de comissão de defesa do consumidor, integrei também a comissão anticorrupção da OAB, fui advogada da ativa no Fórum da Ilha, que atendia, gente, cerca de 60 pessoas em um dia só. Foi um trabalho voluntário que eu fiz, porque eu, desde muito novinha, sou uma pessoa muito inquieta, sou uma menina mulher muito incomodada com as injustiças, sou aquela pessoa que anda na rua e olha para trás para ver aquela pessoa que está pedindo dinheiro na calçada. Hoje mesmo, vindo para casa, passei por Copacabana, um monte de criança lá, famílias inteiras, mas, enfim, como advogada da ativa no Fórum da Ilha, eu vi muito de perto, sabe, a dor da população mais carente. Porque, assim, a Defensoria Pública está lá para atender e atende muito bem, só que é muito inchado, né? E a área que a gente funciona como advogada da ativa é o pedaço do direito que a Defensoria Pública, de certa forma, não atende. Então, a forma que se encontrou foi de buscar advogados voluntários que disponibilizam seu tempo útil de trabalho em prol do outro. Então, foi isso que eu fiz durante um bom tempo aqui no 21º Juizado Especial do Governador. Muito bom. Agora a Tatiana, que entra na política. Ah, pois é, olha, é legal essa pergunta pelo seguinte, assim, porque eu nunca fui, por mais que eu fosse uma pessoa de me expor, assim, eu fui aquela menina que era representante de turma, era aquela que reclamava alguma coisa, aquela que presidia reunião de classe, que lia em voz alta as aulas, os livros de história. Uma coisa é a gente ter esse comportamento natural, né? E outra coisa é a gente se expor assim, como eu estou aqui, falando para um monte de gente. Para mim, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. E eu vou confessar para vocês o seguinte, é um processo muito penoso também. Porque, por exemplo, eu me filiei a um partido político, né? Resolvi ser pré-candidata, depois fui a candidata, e todo esse período eu fui construindo dentro do meu coração e como pessoa essa candidata, porque eu até às vezes, na verdade, até 2 meses atrás, eu nem falava muito assim, eu sou candidata. Sabe por quê, Thiago e Johnny? Porque eu me sentia com dificuldade de dizer, justamente pelo cenário político que a gente vive, que a gente tem, onde as pessoas enxergam os políticos, em grande maioria, a gente tem políticos bons por aí, mas, infelizmente, a imagem que os políticos têm perante nós é muito ruim, é muito suja, né?
Então, eu tinha muito receio de que as pessoas me confundissem com isso, sabe? Então, eu fui construindo dentro de mim essa força, né, que já existia, essa coragem que já sempre existiu, mas nesse momento novo, eu mostrava para as pessoas que é possível a gente mudar a política se pessoas do bem e pessoas capacitadas, que entendam do tipo do trabalho que vão executar, se interessem. Então, essa é a candidata que veio nascendo, que não é artista, que não é cantora, que não é puxadora de votos, é uma pessoa comum e capacitada e que está assim, colocando o seu nome, a sua vida, para poder contribuir com a sociedade, com a comunidade assim, insulana em especial, né? E por que a escolha do Partido Novo? Olha, pois é, o Partido Novo, de início, quero falar para as pessoas o seguinte, assim, é muito importante que a gente entenda que nenhum partido é perfeito, nenhum partido político é monopólio das virtudes, não é. Ele é formado de pessoas que erram também, né? Mas não que errem tanto como está acontecendo por aí. Quando eu resolvi me filiar a um partido político, eu pesquisei. Eu não consegui me adequar a nenhum outro que fosse o novo. Por quê? Por que o novo? Porque o novo realmente se mostrou para mim diferente. Eu vou falar aqui rapidamente, assim, alguns pontos que é muito importante que as pessoas entendam e conheçam, porque como a gente não trabalha com fundo partidário, eu vou falar isso, a gente não tem dinheiro para poder trabalhar a campanha, para fazer um monte de coisa. A nossa propaganda é voz, é gogó, é sola de sapato. Então, eu vou te dizer por que o novo. Primeiro, o novo não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral. Para mim, isso é um dos passos fundamentais que me impulsionaram para escolher o novo. Para mim, Johnny e Thiago, por mais que a lei autorize usar esse dinheiro, para mim ele é imoral. Porque para nós do novo, para mim também, especialmente, fundo partidário, fundo eleitoral, ele tem que ser destinado para segurança, saúde e educação. A gente, quando passa na rua hoje em dia, vendo essa chuva de propagandas políticas, essas bandeirolas, esses carros alegóricos aí, carro de som enorme, com mulheres dançando, com camisas coloridas e tal, tudo aquilo foi pago com o nosso dinheiro, com o dinheiro do seu imposto, com o dinheiro do meu imposto. Eu vou dar um exemplo assim, se você, Johnny, por exemplo, é do partido XX, né? E o Thiago, do partido YY. O Thiago vai fazer campanha do YY, não é? Mas vai usar o seu dinheiro que é do partido XX. Ninguém te perguntou se você ia concordar com isso. Então, assim, eu acho, em linhas gerais, uma vergonha nacional a gente ter fundo partidário, ter fundo eleitoral. Já ouvi até comentários assim, de algumas políticas famosas e que respondem por crimes assim, de improbidade administrativa, dizendo o seguinte: mas se não tivesse o fundo partidário, o fundo eleitoral, o João da padaria não poderia se eleger, não poderia concorrer. Com que dinheiro que ele ia se divulgar? Ora, gente, pergunto para vocês. Vocês acham que o João da padaria, ele, na verdade, teria o mesmo recurso que um cacique de partido teria? Primeiro, que já é errado fazer isso. E segundo, que essa divisão ela não existe. Então, o novo não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral. O novo tem um processo seletivo para a pessoa poder ser candidata. Então, assim, quase ninguém sabe disso, gente. Eu fiz prova para ser candidata, para ser pré-candidata, depois me tornei candidata. Então, o novo exige processo seletivo, não usa fundo partidário nem fundo eleitoral. O novo, além disso, é um partido que busca cortar mordomias e privilégios. Isso é fundamental. O novo exige tanto os filiados sejam ficha limpa, como também, por óbvio, os seus candidatos. Então, assim, só o novo exige que os filiados sejam ficha limpa. E, principalmente, a gente tem que ser obrigatoriamente. E quando eu falo, por exemplo, de cortes de mordomia e privilégios, a gente tem nós temos um termo de compromisso assim, muito importante. Aqui, a Andréia falou assim, mas é lei sim, fundo partidário, fundo eleitoral, Andréia, é lei. Só que nem toda lei é moral, né? Para mim, essa é imoral. Nem tudo que é legal. Gente, a gente tem que entender que muitas das leis são criadas para beneficiar um grupo.
né? De pessoas. E o fundo, para mim, o fundo partidário eleitoral não é diferente disso. Para vocês terem uma ideia, meninos, nós devolvemos 36 milhões, tá? O Novo recebeu um valor pequeno comparado com os demais. Um partido grande aí, da cor vermelha, por exemplo, recebeu mais de 200 milhões. Nós recebemos 36 e devolvemos. Então, nós somos diferentes, sim. Não usamos fundo partidário, não usamos fundo eleitoral. A gente recusa mordomias e privilégios. Para você ter uma ideia, um vereador, ele recebe R$4.000 de auxílio combustível por mês. Vocês sabiam disso? Você acha, Tiago, que é certo isso? Me fala você aí. Você acha que é certo um vereador ter essa mordomia toda de ter auxílio combustível? O legal da tua fala, eu estava até aqui pensando muito sobre isso, quando você traz a parte da família, chegando até esse ponto de agora, é essa batida que a gente precisa ver com mais constância. De repente, a gente, como eleitor, já tem um tempo que está sentindo isso enquanto aquele cidadão que se sente representado, que busca uma representação na hora de escolher, de poder ler melhor as plataformas, essa humanização dos processos, tornar a parte responsável, a parte séria, como empreendedor, como o profissional, como prestador de serviço, assim por diante, e ao mesmo tempo mostrar a parte que, olha só, eu sou humano, eu tenho essa parte aqui que eu pretendo fazer, que nós podemos fazer juntos. A diferença entre eu falar por você e eu falar com você. Eu posso chegar lá, ser eleito e falar, gente, olha só, vocês me elegeram, legal, bacana, mas agora vamos falar juntos. Buscar sempre essa humanização da construção da proposta política junto, que afinal de contas não só por ter sido eleito, mas de poder mostrar que como na cidade, no município em si, para construir esse processo de mudança, esse processo de implementação daquilo que é em prol da população. E essa humanização transparente que você nos propõe é uma coisa que a gente busca sempre pegar dos candidatos eleição a eleição, e às vezes a gente fica naquele processo de, nossa, mesmo discurso, eu não estou vendo a diferença. E quando a gente começa a perceber esses tipos de recortes, acredito que para quem está assistindo vai ter essa mesma reflexão, ajuda a ficar um pouco mais fácil de a gente sentir e compreender realmente a proposta e poder sentir aquela confiança enquanto cidadão de poder tocar o barco. Essa tua humanização enquanto propor e falar junto do eleitor, não falar por ele, isso é fundamental. Não, fundamental, te digo mais, assim. Posso só fazer um complemento, Johnny? Complemento rápido sobre esse ponto aí. Então, assim, quando eu me filiei a um partido, eu tinha vergonha de associar o meu nome a um partido, sabe? Eu pensei, qual que eu vou me colocar? A minha vida é muito digna, sou uma pessoa correta, sou uma pessoa íntegra. Então, eu não quero meu nome associado a qualquer partido. Então, o Novo, até nesse momento hoje, ele me agradou. E ele, inclusive, expulsou, além de fazer o processo seletivo, quando o candidato, o mandatário, que já entrou para o poder, né, não agrada o partido, ele é expulso, tá? A teor do exemplo que aconteceu agora em São Paulo com Fernando Sabará, candidato a prefeito lá, e por questões lá de partido, problemas de alinhamento, ele foi expulso. Então, tá o maior problema lá. Então, assim, quando a gente fala de mordomia e privilégio, eu confesso a você, para mim, um vereador tem que ser uma pessoa, tem que ser visto e encarado como uma pessoa como eu, você e a minha empregada doméstica, vou chamar assim. Eu nem gosto nem de chamar porque ela é minha comadre, a madrinha do meu filho. Então, ela é igual a gente. Então, não pode ter diferença. Um prefeito, gente, o nosso prefeito aqui, o nosso prefeito, ele tem uma mansão da prefeitura, que quase ninguém sabe, que fica em Gávea Pequena, que é uma mansão tão grande que até o mordomo tem lá. Então, assim, a gente tem que mudar o nosso conceito de pensamento, a gente tem que entender que político não é artista, tem que olhar ele de perto, a gente tem que passar tesoura em privilégio e mordomia. Por exemplo, se eu for eleita, o meu compromisso de mandato pelo Partido Novo é ter uma redução de 20 para até 7 assessores. Mesmo porque 20 nem cabe num gabinete. Então, por aí você já vê. E, além disso, nós temos compromisso de reduzir em 40%, fazer uma economia de 40% em verba de gabinete. Então, ou seja, um mandato de uma pessoa pelo Partido Novo, de um mandatário do Novo para vereador, não vai ser menos do que 4 milhões de reais por 4 anos. Lá em São Paulo, a Janaína Lima,
agora está tentando se reeleger. Inclusive, o Novo tem uma plataforma também diferente. Só pode uma reeleição. Então, se eu ganhar para vereadora, eu só posso mais uma vez. E aí, caso eu queira vir como deputada, governadora, já é outra história. Mas só pode uma reeleição. E nós também entendemos um super importante, que é o seguinte: se a pessoa quer participar de uma campanha política, se ela quer ser candidata, ela tem que abrir mão do seu salário para fazer campanha. Porque se você fizer um levantamento aí no governo do estado e no município e no federal, a quantidade de pessoas que se candidatam para poder participar, concorrer, só para ficar em casa, na mordomia, recebendo salário, está aos montes. A Janaína Lima, de São Paulo, vereadora, abriu mão do seu salário. E nós estamos dando exemplo. Então, a minha ideia de transformação política é nesse viés. Dar exemplo, porque só o exemplo é que arrasta comportamento, entendeu? Então, é isso. Só complementando o outro lado do eleitor, eu andei aqui nas ruas da ilha fazendo pesquisa, perguntando às pessoas o que elas perguntariam para os candidatos a vereador, né? E até já coloquei um vídeo aqui na live da ilha, um rapaz que falou, para ele todos são iguais, nenhum presta, político só pensa em si, e aí a gente vê o descrédito que a classe política está tendo, o quanto as pessoas estão desanimadas, estão infelizes, estão desacreditadas desse momento político que nós vivemos, com tanta corrupção, com tanto problema, com tanta falcatrua. O que tu fala sobre isso? Quando você, na sua própria fala aqui, você disse no início, eu tinha até vergonha, de alguma forma, de dizer que eu era candidata. Tinha mesmo. Não é? É muito difícil, assim. O que eu noto é o seguinte, porque, assim, essas eleições, elas serão diferentes, né? Porque a gente está tendo que fazer uma campanha muito virtual. E tem que respeitar uma série de regramentos aí, e é o certo, né? A gente não pode fazer encontros e tal. E se tiver encontros, é com distanciamento, com máscara, aquele protocolo todo que a gente tem que seguir. Então, é uma campanha diferente, é num momento muito dolorido, todo mundo aqui já perdeu uma pessoa por Covid, ou conhece alguém que perdeu. Então, é muito compreensível que a gente tem as pessoas muito refratárias, né, querendo distanciamento. Quando fala em política, dá até um negócio no ouvido, né? E quando eu tento falar, porque assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E eu me dediquei assim, exclusivamente para a Ilha do Governador. Eu não estou fazendo campanha fora. Para você ter uma ideia, quando eu fui para fora, quando eu fui para a Zona Oeste, estive em Campo Grande, fiz campanha na Zona Oeste, eu fiz campanha para um amigo nosso de lá, que é o Jefferson Aroche e a doutora Sandra Neves. Eu não levei um panfleto meu. Aí, detalhe, o meu panfleto, quando eu vou entregar para uma pessoa, eu pergunto assim, olha só, a senhora acreditou no que eu falei? A senhora acreditou na minha mensagem? A senhora pensa que é importante para a senhora guardar o meu papel? Ela, mas por quê? Por quê, minha senhora? Porque quem pagou por esse panfleto aqui fui eu. Ou foi eu, ou os meus filiados do partido, né, que por vontade própria, espontânea, resolveram doar, né, ou pela minha vaquinha virtual, que nós temos uma vaquinha virtual aprovada pelo TRE, controlada, né, direitinha, porque os outros por aí, eles jogam no chão, quilos e quilos no chão, né? A gente não, a gente trabalha sem dinheiro, não tem que ser no convencimento e na verdade, e mostrando para as pessoas o que a gente pensa, e o papelzinho, se quiser pegar, eu vou ficar feliz. Se não, me devolve, que eu vou tentar conversar com uma outra pessoa que se interesse. Porque, assim, gente, os partidos políticos têm aos montes aí. Tem gente boa também em outros partidos. Eu sei que tem gente boa também. Mas a gente tem que se alinhar porque a gente se encaixa. Eu só me encaixei com o Novo, então o meu alinhamento é com o Novo. Então, assim, as pessoas estão com dificuldade mesmo de assimilar a política, mas não tem jeito. Se a gente não fala ou se a gente não fizer alguma coisa, alguém fará por nós. Esse espaço de poder tem que ser ocupado. Se você não ocupar, eu conversei recentemente com uma professora na escola do meu filho, que ela disse, eu gosto demais de você, Tatiana, mas eu não voto faz 10 anos. Eu pensei, poxa vida, uma professora fala que não vota... Eu super respeito.
Mas, assim, para ela realmente tomar essa decisão, porque ela está tão incrédula que para ela nada vai mudar nunca. Eu não tenho como pensar assim. Se eu coloquei a minha cara, meu coração à frente, eu acredito, sabe? E eu não estou de brincadeira. Eu não venho de carreira política, não tem puxador de voto comigo, eu não sou famosa. Me expor aqui sendo julgada. Outro dia, eu postei uma mensagem no Instagram, uma pessoa falou assim, é tudo ladrão. Aí eu fiz questão de ligar para essa pessoa, eu falei assim, pelo WhatsApp, que tinha o telefone dela no Instagram, eu falei, olha só, moço, posso lhe falar uma coisa? Você me perdoa a minha franqueza, eu sou aquela moça do Instagram lá, Tatiana Rocha, você me conhece? Aí ele falou assim, não. Cara, você vai me perdoar até a minha iniciativa de ligar para o senhor, tá? Mas, eu quero que você saiba que eu não sou ladra, não, tá? Uma pessoa que tem, uma pessoa correta, não me chama, não fala isso de mim, sabe? Então, é isso que está acontecendo por aí. Esse sentimento de incredulidade, mas que a gente tem que mostrar. E quando eu começo a falar da plataforma do Novo e da pensamento, eu noto que as pessoas começam a devagar se interessar, entendeu? Bacana. Tiago, o que tu fala sobre essa incredulidade das pessoas com relação à classe política? O que tu pensa sobre isso? A primeira coisa que eu penso, Johnny, de cara, assim, partindo de uma geração que é a minha, que tem a partir dos 30 aí, essa sensação, já trazendo essa incredulidade que você provoca, essa sensação de que entra ano, sai ano, né, entra eleição, sai eleição, esse conservadorismo se mantém, sempre as mesmas figuras, aquela mesma percepção de vamos manter como está bom, o sistema fica ali desenrolando uma coisa muito, eu vou dizer, muito anti-cidadã, sabe? E aí você pensa em educação de base, você pensa em saneamento básico, as coisas básicas de uma sociedade, e que parece que nunca sai do papel, nunca acontece. E aí vem essa ideia que, como você bem colocou, né, do político, como a Ana também colocou, do político que tudo é ladrão, nenhum vale nada, aí você começa a juntar esses elementos todos, e aí, para mim, bate sempre essa ideia. Renovar, mas não renovar só necessariamente renovar ideias, plataformas, renovar o conceito, renovar realmente o que é fazer política para o cidadão. O que eu posso fazer pelo cidadão que ele realmente se sinta convidado, mais do que ser convincente, se sentir convidado a fazer junto, ele viver a cidadania de verdade, como quem é mais antigo. Participar. Essa participação conjunta, como se ele estivesse lá na plenária junto, como se ele estivesse ali nas obras junto, nas eleições, todo o processo junto, mesmo sem necessariamente ter o conhecimento de política, né? Saber fazer política, que inclusive já foi matéria escolar isso, você compreender todo o processo de como ser um bom cidadão, de como exercer os seus direitos, e essa linguagem sempre mais fácil. Quando você me pergunta o que me vem de cara, é justamente isso, essa questão de renovar a postura, renovar o conceito, renovar como que eu me coloco para esse cidadão que está descrente, como realmente a Tatiana falou, um educador, falar que ele não consegue votar, sentir esse desejo de participar do processo eleitoral há 10 anos, isso é um impacto muito grande na sociedade. Quantos não estão nesse processo de não sentirem mais esse desejo de fazer a diferença, porque não se sentem parte da diferença, como se não se sentissem convidados a fazer a diferença. Isso pesa muito, e essa geração nova aí da minha idade para cá, acaba vindo muito suscetível a qualquer tipo de informação por conta da velocidade das redes, fica muito sensível a esse impacto, e muitas vezes o impacto, né, na cabeça de ideias tira a gente do foco, como, por exemplo, Johnny, que a gente se conhece há algum tempo, a gente pode falar por experiência própria. A arte nos move desde sempre, tanto para a questão profissional, trabalho, como para a questão de bem-estar, de autoestima. E você vê uma sociedade que não preza pela arte e cultura, é muito dolorido. Uma sociedade que não valoriza o educador, não valoriza o médico, é muito dolorido. Não querer ser cidadão. Então, essa de fazer junto é necessário que seja mais visto, e é um desafio tremendo, com certeza, para todos nós. Posso mandar um beijo aqui rapidinho? Olha só, tem uma galera aqui interagindo com a gente, é maravilhoso a gente ver isso, né? Luciano Giannone falou aqui, Andréa Reis falou aqui, Patrícia Salvador deu show aqui o elogio para mim, que eu estou até encantada aqui. Conheço a doutora Tatiana Rocha. A Patrícia é lá do TVI, a galera lá do TVI, a Patrícia faz as lives lá com o Cajal, gente boa, né? Está interagindo aqui com a gente.
Obrigado, Patrícia. Tá junto aí, Beijo. na moral. Ó, Johnny, olha só, você falou agora em educação, né? Posso puxar um gancho para educação aqui? Pode, com certeza. A live é sua, sinta-se à vontade. Quer falar, Johnny? Fala, Johnny. O Johnny fala ou não fala? Fala, Johnny. Eu falei, a live é sua, fique à vontade. Então, quando a gente fala de educação, né? Às vezes eu vejo assim, pessoas fazendo projetos mirabolantes, né? Na qualidade de vereador. Primeiro que muita gente esquece qual é o papel do vereador, né? Além de fazer, né, elaborar, editar, elaborar projetos de lei, um dos papéis preponderantes é a fiscalização, né? Saber se o dinheiro destinado no orçamento para aquela rubrica lá, por exemplo, a educação, se o dinheiro que foi destinado para a educação chegou no seu destino e cumpriu o seu papel. Então, é vital que o vereador fiscalize esse tipo de comportamento, né? Então, assim, eu vejo candidatos aí fazendo projetos que, inclusive, ultrapassam a moldura de um vereador, né? Atinge matérias totalmente, assim, desconectas, mas prometem. E no campo da educação, eu queria fazer um apontamento aqui rápido. Tem muito candidato aí falando de escola inteligente, rede municipal inteligente, de comprar não sei quantos notebooks, computador para as crianças e tal. Mas, gente, tudo bem, é lindo isso, tá? Mas é importante que a gente também saiba. Tem um som aí vazando, hein? Não sei de quem que é. Tem um som aí de... Não tem um som vazando aqui na live? É o meu, não? Não estou sentindo, não. Aqui também não, tá legal. Aí eu vejo, assim, candidatos com projetos, assim, mirabolantes, né? Não, vamos colocar computador na rede municipal e tal. Cada um com seu notebook. Gente, em Sulano, saiba o seguinte, hoje em dia nós temos uma conta que é a seguinte, nós temos 58 alunos para um notebook no Rio de Janeiro, tá? 58, vou repetir, 58 alunos para um notebook no Rio de Janeiro. Em São Paulo, são 38 alunos para um notebook em São Paulo. Então, falta notebook, ok. Mas aí, além do notebook, falta internet também, porque muitos notebooks são entregues sem aquele chip de internet. Então, de que adianta a gente se preocupar tanto com o notebook, que é importante também ter, tá? Num sonho, no mundo ideal, é que todas as crianças tenham. Mas a realidade hoje nós temos 36 mil crianças aguardando vaga em creche. Nós temos crianças saindo do terceiro ano, né, terminando o terceiro ano com 9 anos de idade, sem saber ler, sem saber interpretar um texto de português, sem saber fazer uma conta mínima de matemática. Eu te pergunto, essa criança vai conseguir terminar o segundo grau, direito, né, evoluir, chegar no último ano de uma forma satisfatória? Ela vai conseguir concorrer com o filho de uma pessoa rica, que pode pagar um curso, pagar tudo por fora, estando na rede municipal, da forma como a escola se encontra hoje, sem estrutura? Tem como ela concorrer no vestibular? Não tem. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, o vereador, nós temos que cairmos em terra e nos voltarmos para as ações básicas necessárias, que é deixar as crianças educadas, para terem a oportunidade e a família sair desse assistencialismo infundado e infinito. As famílias hoje vivem de assistencialismo e só de ajudas. A gente tem que investir nos jovens. Então, assim, na minha humilde opinião, é isso que eu penso. Assim. A educação hoje, se você tem 36 mil crianças aguardando vaga na creche, nós temos 36 mil mães, tá? Que não podem trabalhar, que não podem fazer um curso, não podem se capacitar, e não têm autoestima, né? Porque não trabalham, não estudam, não fazem nada, só ficam, na verdade, tomando conta de filho, não que isso seja ruim, mas tem muitas mães que querem ter uma outra vida e não conseguem. E está mais que provado, gente. Tiago, Johnny, uma mãe que tem seu filho na creche, ela consegue trabalhar, ela consegue se capacitar, e ela consegue chegar no mercado de trabalho escolarizada. Ou seja, seu padrão de vida melhora, sua renda melhora, a vida prospera. E uma cidade, um país sem liberdade, é um país sem prosperidade. Então, tem que ter liberdade para trabalhar, para empreender, a gente tem que ter liberdade, nós não temos isso. Então, assim, sobre educação,
para mim, se o município não consegue resolver o problema da rede municipal, dando a vaga na creche para aquela criança que precisa, o município tem que resolver de que forma? Ele tem que dar um voucher educacional. Vocês conhecem isso, do voucher? É um auxílio para que... Pois é, se o município tem obrigação, é obrigação constitucional, princípio, de cuidar da rede municipal de ensino, né? E se não tem vaga numa creche, o que ela tem que fazer? Tem que pagar. Essa mãe tem que receber alguma coisa para poder pagar, né, uma escola, um auxílio, até que o município se readeque, se reestruture para isso. No PPA passado, a gente tinha previsão ali de 13 creches. Só que tem um detalhe: 13 creches, não se sabe aonde serão construídas e nem quanto elas custariam. E outra coisa, a população está envelhecendo. Será que nós precisamos de 13 creches no futuro? Porque, assim, até a creche ser construída, ter licitação e tal, essa criança já cresceu e criança não pode esperar, gente. O tempo passa. Então, o voucher supriria esse déficit da educação, seja na creche ou em creches conveniadas. Eu não sei se vocês sabem, ou quem está assistindo aqui também tem esse conhecimento, mas nós temos por aí espalhadas creches conveniadas, creches particulares, tá? Que são conveniadas com a prefeitura, e a prefeitura paga para essas creches um valor, salvo engano, vou chutar aqui, tá? Eu acho que é isso, R$ 600 por mês, tá? Então, assim, essas creches conveniadas têm que ser estimuladas, porque você estimula também a iniciativa privada, né? Que é a rede também que cresce, gera emprego e renda, e assim vai embora. Só que, por melhor que seja a opção da creche conveniada, que para mim é uma opção importante, tem que ter fiscalização. Porque eu já tentei buscar informações em creches conveniadas e eu notei, como eu noto em todo o município, seja informação em órgão público, seja no site, a falta de transparência, né, gente? Parece que falta de transparência é o nome do município do Rio de Janeiro, né? Não é, não? Tem que ser Rio da falta de transparência. Se você olhar no site da prefeitura, eu queria fazer um raio-x de cada vereador, né? Eu queria puxar cada um, quanto cada um gastou, que projeto que fez que deu certo, que não adianta você fazer projeto, como muitos aí fazem, gente, e não tem nenhuma eficiência, ou tão pouco são fiscalizados, são inócuos. Mais de 50% das leis do Brasil não servem para nada. Então, não adianta papelzinho aí, sendo por aí distribuído de vereador. Eu fiz 297 projetos. Tá. Mas são 297 projetos que funcionaram? Não adianta. É nomezinho de escola, de não sei o quê, de menção honrosa, essa palhaçada. Eu acho que a gente chegou no nível de baixa autoestima, né, Thiago? De chateação, de tristeza. A gente encheu o saco desse mimimi. Eles só olham para o umbigo deles. Então, assim, em termos de educação, é isso que eu penso, tá? Voucher educacional, creche, escola, fiscalização, crianças aprendendo, como é que se fala? Uma fiscalização para poder saber a cada bimestre ou trimestre se aquela criança aprendeu. Então, tem que ter avaliação com mais frequência, sabe? Então, é isso. Não é difícil fazer, tem que saber fazer e ter vontade política também. E eu sempre procuro perguntar, sei que você tem uma amplitude de visão maior, mas vou perguntar, o seu foco, você se tornando uma futura vereadora do Rio de Janeiro, fora a educação aí que eu vi você falando, o que mais você complementa? Olha, eu me considero uma vereadora, uma candidata diferente. Por que eu me acho diferente? Assim? Eu optei por não levantar bandeira política alguma, porque, para mim, o vereador tem que saber de educação, de saúde, de esporte, de saneamento, de lazer. Eu estou estudando isso já há tempos e conheço já em dados estatísticos os dados pontuais. Então, eu, sem criticar nenhum colega, tá? Nenhuma outra pessoa, para mim, o básico é fiscalização.
fazer o dinheiro chegar aonde tem que chegar, cumprir o seu papel e a gente ter transparência e ver lá, o dinheiro da educação chegou no chão da escola. Outro dia uma pessoa me falou que tem escola aqui na ilha que tem ar-condicionado, mas não tem rede elétrica na parede. Pô, isso é fim do mundo. É fim do mundo. Então, assim, a minha bandeira, eu tenho projeto para todas as áreas, eu consigo discutir sobre qualquer assunto que eu estudei, e muita coisa eu não sabia, tá? Eu fui aprender, eu fui estudar. Então, eu me acho apta, me considero capacitada para atuar. E, por exemplo, na área da saúde, a gente vê essa vergonha nacional, essa vergonha estadual, esses contratos todos aí superfaturados, compra de respiradores por empresas que nem tinham saúde financeira com capital social mínimo. Nem precisava ter estudado tanto para saber que uma empresa que tem um capital social de 100 mil reais não poderia fazer venda de 5 milhões de reais. Então, assim, eu trabalhei muito tempo com licitações e na minha experiência na área do compliance, eu sei como criar barreiras para licitações fraudulentas. Eu sei como fazer. Então, no campo da educação, foi isso que eu te falei. No campo da saúde, a gente tem que poder ir num hospital público e sair de lá com a próxima consulta marcada. Isso não existe. A gente tem que ir no hospital, no Evandro Freire aqui, e depois ir na clínica da família, ali na UPA, e ter o nosso exame feito no computador, digital. Isso não tem. Aí acaba que você tem que fazer novamente, né? Acaba que tem que repetir o exame, você acaba, na verdade, gastando o tempo da máquina, né? Da máquina pública. Então, para mim, na saúde, é uma revisão direta, assim, uma revisão passar a limpo, varrer esses contratos todos, que já tem comissões, CPI, já, aos montes aí. Mas é muito importante que o vereador que assuma se debruce também para essa questão da saúde dos contratos, mas que não perca o foco de saber que nós temos que ter especialistas nos hospitais, que temos que ter informatização total dos exames, né? E, por exemplo, aqui na ilha, agora uma vergonha insulana. Vocês querem falar ou eu continuo aqui? Ia puxar o assunto do Paulino Werneck. Pode continuar, que a gente está só te ouvindo, né, Tiago? Tiago, se quiser interagir, pode fazer a intervenção, tá, Tiago? Eu estou aqui observando a fala da Tatiana. Olha, uma coisa importante também, assim, antes de falar de saúde, a Patrícia apareceu aqui, né? A Patrícia Salvador, ela é presidente do Conselho de Segurança Comunitário aqui da Ilha do Governador. E todo insulano deveria conhecer a Patrícia Salvador pelo trabalho que ela desenvolve, sério, um trabalho imparcial, um trabalho sério, um trabalho muito capacitado. Por exemplo, olha, aqui na ilha nós temos conselhos municipais, né? Só que, na verdade, o Conselho de Segurança Comunitário é o único conselho que a gente vê transparência na divulgação das reuniões. Eu já fui várias vezes em reunião do Conselho de Segurança Comunitário, que eu via que ela postou lá, pessoal, reunião no dia tal hora, com café da manhã e etc e tal. As pessoas vão os órgãos públicos representados, vai a OAB, vai cidadão e tal. Quem quer vai, mas tem transparência. Agora, Conselho de Educação a gente não tem. Aqui na ilha, pelo menos, eu não conheço nenhuma reunião, eu até gostaria de ir. Não conheço. Eu sei que o Conselho de Saúde, parece que tem um Conselho de Saúde que se reúne no Necker Pinto, mas também nós não temos transparência e visibilidade para essas discussões. E aí, eu não vejo realmente divulgação. Se tem, eu realmente ignoro o que tem, entendeu? Não ia ser importante você, Johnny, por exemplo, saber que vai ter uma reunião do Conselho de Educação e você quer discutir uma questão que você tem de sugestão. Você vai lá falar, não dá vontade? Eu gosto de participar, de ouvir, mas não tem. Então, por exemplo, é fundamental, e isso faz parte do plano de governo do Fred Luz, que é o nosso candidato a prefeito pelo Partido Novo. O Fred, ele é um gestor, ele passou pelo Flamengo, pelo Clube do Flamengo, ele foi diretor financeiro lá, e ele mostrou muita competência, ele acertou as contas do Flamengo, e não é à toa que ele foi a
aprovado para poder vir como nosso candidato, uma pessoa capacitada, experiente para gerir, porque prefeitura tem que ter gestão, e gestão inteligente. Não adianta botar lá pessoas sem experiência em gestão pública, não adianta. E aí eu puxei esse papo sobre o conselho, e o que eu penso sobre isso? O Fred Luz colocou no seu plano de governo que ele quer fatiar a cidade do Rio de Janeiro em regiões que envolvam de 200 mil habitantes a 250 mil, mais ou menos, e ele vai montar conselhos em cada região. Você até pode falar assim, mas isso não seria, na verdade, a gente tem aqui uma administração regional? Não, não é isso. Nós queremos formar em cada região conselhos fortalecidos, ou seja, conselho de saúde, um conselho de educação, um conselho de infraestrutura, tá? Um conselho de segurança, e nós vamos dar voz às pessoas que integram os conselhos. E os conselhos farão também, dentro de cada conselho, teremos ali um misto de participantes, né? Associações, ONGs, a sociedade civil, ou seja, grupos de pessoas dentro dos conselhos que sejam empoderados. Porque, por exemplo, olha só, eu vou te dar um exemplo aqui que vai matar essa história e vai dar visibilidade para entendimento. Se vocês, por exemplo, fizessem parte do conselho, caso ele existisse aqui na Ilha do Governador, se tivéssemos aqui um conselho de infraestrutura, tá? E ali fosse discutida a construção de um estacionamento em determinada região aqui da Ilha do Governador, próxima a uma casa de festas. Eu vou dar nome aos bois. Eu não sou dessas de ficar de papinho, não. A tal da praça lá na rua da Greenhouse, da casa de festas, tá? Pois é. Lá, não sei se vocês sabem, ou quem nos assiste também sabe, o prefeito Crivella, ele destinou cerca de 650 mil reais para aquela praça, que no passado seria uma praça, mas na verdade é uma praça vazia, só um gramado que não tem equipamentos ali, não tem nada de... Até onde eu me lembro, não tem brinquedo, é uma área limpa, é um descampado, certo? E ali deu uma confusão aqui na Ilha do Governador, o pessoal colocou isso na mídia e tal, e ele simplesmente falou o seguinte, não, nós temos plano para aquela região, ali será um estacionamento, e ponto final. Ora, numa rua residencial, onde não tem fluxo de carros, somente uma casa de festas, por que vai ter um estacionamento nesse lugar onde deveria ter um equipamento público ali, uma área de cultura, e vamos falar de cultura ainda, né? Então, trazendo isso para debate, eu pergunto a vocês, se vocês fizessem parte, Thiago, volta aí, Johnny, para essa tela, estou ficando aqui quente. Ó, se eu perguntasse para o Thiago e para o Johnny... Então o debate está bom. Se está quente, né, Thiago? Eu e Thiago estamos aqui de espectadores, porque você está fervendo e a gente quer isso mesmo. Explana o que você quer falar, bota para a galera, né, Thiago? Democracia é isso. Democracia é isso aí. Eu vim da rua, peguei chuva, estou com o cabelo molhado aqui, todo assim de chuva, hein, gente? Não repara, não, mas o que importa aqui é o que eu tenho para falar. Mas, ó, eu tenho certeza que se vocês fizessem parte desse conselho que eu estou propondo de infraestrutura, eu não, né? O nosso Fred Luz, candidato. Se fosse perguntado se você concordaria em destinar 650 mil para aquela região, eu tenho certeza que vocês iriam votar contra. Aí eu pergunto, os conselhos não têm que ser empoderados? Não tem que ter poder de decisão? Nós insulanos, nós insulanos que moramos aqui no nosso bairro, a gente sabe para onde que a gente quer que tenha investimento. Não é para lá que a gente quer. A gente quer na rede municipal, equipamentos públicos de qualidade, uma praça revitalizada, etc. e tal. Então, essa parte que eu quis falar de conselho era sobre esse ponto. Para mim é fundamental que a gente tenha conselhos empoderados, e dei aqui o exemplo da Patrícia Salvador, que é presidente do Conselho de Segurança Comunitário, que desenvolve um trabalho maravilhoso lá, imparcial, correto, de transparência. E o que a gente quer aqui na Ilha do Governador, além de uma série de coisas, é transparência nas decisões e nos processos políticos.
Bacana. Vamos agora entrar no nosso assunto que eu e o Tiago gostamos muito e temos, modéstia à parte, algum jogo de cintura, algum olhar, né, Tiago? Que é a cultura. Me fala um pouquinho, Tiago, você como fomentador cultural, esse momento que a gente vive de pandemia, esse momento que a gente vive de isolamento social, de certa forma, a cultura teve um papel fundamental, né, no dia a dia das pessoas. Você me fala disso e depois a gente chama a Tatiana para mostrar a visão dela desse momento que se vive, o olhar dela para a cultura e para o movimento cultural insulano. Fala aí, Tiago. Você falou tudo, né? Se a gente pensar que há algum tempo atrás, e hoje em dia a gente discuta um bocado por aí de que no Brasil, principalmente, artista é tudo vagabundo, ou então quando você vira para ser ator famoso, você tem que ser ator da Globo, e aí você percebe que com as séries, novelas, tanto em arquivo como todo o conteúdo que está sendo exibido, inclusive recentemente a gente fez um episódio sobre a produção do audiovisual do Brasil, da ótica da mulher, lá no nosso canal, que questionava justamente essa questão de que veio a pandemia, explodiu tudo, e a importância da produção audiovisual, a importância desse artista que está ali roteirizando, que está dirigindo, que está pensando em transmitir uma narrativa para a sociedade se questionar, para a sociedade se entreter. Falando de pandemia, quando você pega as pessoas muito tensas porque estão em casa, porque elas têm que sair com uma carga de medo absurda, como que ela chega do seu trabalho e ela consegue relaxar com algum conteúdo da espécie que for. E aí você vê a política já vindo desde 2018, 2019, cada vez mais batendo nessa classe, de uma forma que já era difícil enquanto gestor, enquanto empreendimento, né? Enquanto empreendedor, você vê essa categoria sendo cada vez mais massacrada em conjunto com os educadores, e aí a pandemia mostra um lado que a política precisa recordar de que a arte e a cultura, essa produção de conteúdo, ela vem talvez antes de tudo, porque se você tem um educador motivado porque ele assiste filmes de comédia, tem bons humoristas, bons comediantes, você vai ter provavelmente aquele educador levando seus alunos, ainda que por meio de uma tela, que tende a deixar a relação mais gelada, menos ali próxima, mais limitada, ele consegue manter essa relação próxima. Por que atores famosos ou pessoas grandes conseguem fazer lives de shows, conseguem fazer exibições cênicas incríveis, e aquele ator de pequeno porte, comparado a esse mercado imenso, ele não tem esse apoio, ele não tem essa estrutura, ele tem que se virar como pode, ele tem que depender das redes de dados da operadora, enquanto o outro recebe o patrocínio X ou Y, em troca de quê? Então, perceber que a política ela enxerga as bases, como a gente falou aqui mais no comecinho, né? Educação, o saneamento básico, a saúde. Eu pego um gancho de uma outra fala sua que quando a gente parte do princípio que muitas vezes a gente vive na sociedade há algum tempo, onde para poder ensinar algo tem que punir, eu tenho que colocar uma restrição e eu poder trabalhar com a conscientização, então a gente conscientizar que fazer a pessoa pensar, para ela pensar tem que ter o educador, tem que ter o agente cultural, a expressão que o Boni gosta muito de usar é muito, muito rica, é o fomentador cultural, aquele que ele agita realmente o conteúdo, e faz as pessoas se questionarem da importância daquela mensagem que está sendo colocada, e como é que o político vem, como é que o vereador vem, como é que o prefeito, como que toda essa classe vem, e olhar para esse segmento e perceber que essa produção que a gente está fazendo aqui, por exemplo, esse trabalho que o Bom Dia Ilha faz de colocar pessoas, colocar mentes para fazer essa troca e ter uma audiência que participe dessa troca como se fosse uma grande roda e não uma plateia, uma tela, todos parte de um grande corpo. Isso é arte lá nos circuitos antigos, no teatro de arena, nas rodas de praças, como a gente tem na própria ilha mesmo, uma série, de repente essa praça que você comentou, mas numa praça como um polo, uma referência, as pessoas se sentissem acolhidas com artistas de rua, com as coisas acontecendo no momento de fala. Então, quando a gente pega a cultura sendo vista como protagonista da mudança social, isso provavelmente, me arrisco a dizer, e bato no peito sempre, me arrisco a dizer sim, que se a gente não olhar para a arte e cultura como ferramenta de transformação social, a sociedade afunda com certeza, porque a gente vai ter uma galera dura, engessada,
fria, só pensando em valores, dinheiro, desumanizando os processos, e aí não adianta a gente conversar, porque vai ser um trabalho muito duro. Muito duro. Eu penso que, como a Andréa falou aí, os artistas de rua ainda sofrem muito para mostrar seu trabalho. Os artistas de rua, os artistas locais, que eles são super excluídos, momentos culturais, eventos grandes, a prefeitura nunca convoca os artistas locais, nunca valoriza os artistas locais. Se tem um evento de televisão, de grande mídia, os artistas locais que passam um ano nas praças, nos locais, fomentando cultura, como você falou, Tiago, com a maior dificuldade, sem um centavo. Então, é isso que eu penso, e eu gostaria de ouvir da Tatiana o que ela traz sobre esse segmento cultural da ilha, principalmente sobre os artistas locais, né? Sobre não termos um teatro na ilha, sobre como fomentar a cultura. É muita pergunta, né, Tatiana? Eu devia te lembrar. Não, é ótimo, estou adorando. Quando eu falo de cultura, né, Tiago? Que eu boto tudo de uma vez só. É isso, fala um pouquinho aí. Vou falar, mas Thiago, olha só. fala também, Tiago. Bota para fora. Antes agora esse assunto. Bota para fora. Essa insatisfação toda tem que colocar mesmo. Gente, um vereador tem como resolver alguma coisa? Se não escutar as pessoas falando, a minha área não é cultura. Eu não sei qual é a sua dor. Eu tenho estudado ela agora. Então, assim, é fundamental que um candidato a vereador que se proponha a estar aqui, a participar desse debate, não ter medo. Gostei quando você falou, eu não sei qual é a sua dor. Nenhum candidato ainda se colocou no lugar do artista para saber a dor que ele sente de não ter público, de não ter dinheiro, né, Tiago? De não ter espaço para apresentar. Legal, gostei dessa fala, hein, Tatiana? Não estou fazendo campanha para você, não, mas gostei dessa fala, né, Tiago? Super forte. Colocar no lugar do outro. Mas, gente, política é isso, é você se colocar no lugar do outro e a gente vê que o cidadão é a menor das minorias. Então, nós temos que escutar de perto. Por isso que eu penso também no mandato itinerante. A minha vontade, até pode parecer loucura minha, não sei, mas eu vou conseguir fazer, se eu conseguir ser eleita, mas eu tenho que estar na rua, direto, nas praças, e com o microfone na mão. Pessoal, eu estou aqui, eu sou vereadora da ilha, eu moro aqui, eu fiz campanha aqui, eu vou me destinar, eu vou voltar os meus olhos inicialmente para cá, que é a dor daqui que eu vivo também, né? Por exemplo, você falou da dor da falta de cultura, mas também eu sinto a dor da falta de transporte, também do lixo, a falta do excesso de lixo nas ruas, a dor da falta do saneamento básico, a dor da falta da coleta do lixo nas ruas, enfim. Por exemplo, antes de comentar da cultura, eu só queria fazer um contraponto com relação, eu comentei agora do meio ambiente, é super rápido, já vou entrar no ponto da cultura, tá bem? Posso fazer um contraponto aqui? Pode, então, com certeza. O assunto do meio ambiente é um assunto que eu particularmente eu gosto muito também, e aí também mexe com educação, mexe com cultura e tal. É muito importante que a gente estimule, proponha ideias, estimule conscientização ambiental, seja na educação, por meio da escola, porque a criança ela é um multiplicador, é ela que vai levar para casa a informação da consciência ambiental. Então, ela que vai educar os seus pais. Educação ambiental é um ponto que não se fala com tanta recorrência, não se falava com tanta recorrência, né? Os meus pais não ouviram falar muito sobre isso. Já a minha geração começou a esquentar nesse assunto. E de uns tempos para cá, as crianças, os jovens que hoje têm 20 anos mais ou menos, já falam mais sobre o ponto do meio ambiente, né? E aqui na ilha tem crescido muitos movimentos de limpar as praias, etc. e tal, né? Jovens que estão se reunindo e é uma atividade linda. Eu até vou comentar aqui um grupo chamado Limpar o Mundo. Não faço parte do grupo, é um grupo totalmente apartidário, apolítico. Por favor, não confundam os pontos. Só estou colocando esse grupo aqui, porque ele é um grupo insulano. Ele tem juntado pessoas para ir para as ruas e limpar as praias. Então, assim, a gente tem que ter ações de educação ambiental para promover a limpeza das praias e das ruas também.
nós temos que começar a pensar em processos de coleta seletiva, compostagem, para evitar que o lixo que possa ser, na verdade, o lixo orgânico, que ele vá para o aterro sanitário da vida aí. Gente, os aterros sanitários estão lotados de coisas, de nojeira, e tudo isso sobe para a atmosfera, isso muda o clima. E nós temos legislação ambiental nesse sentido de comprometimento de mudança, de mudança climática, de evitar a mudança climática, decorrente de aterro sanitário lotado de sujeira. Então, compostagem nas escolas, a educação ambiental, crianças nas praias, nas ruas, disseminando essas ideias, coleta seletiva em todos os bairros da ilha, porque aqui na ilha, somente alguns bairros são mais privilegiados. Onde eu moro, por exemplo, passa a coleta seletiva, porém outros não. Então, as pessoas têm que entender que o lixo é dinheiro. Tem que saber, tem que ensinar como separar o lixo, né? Coletar o lixo adequadamente, transformar esse lixo em renda. Isso gera dinheiro. Tem um monte de startup aí crescendo a beça. Não vou dar o nome aqui, mas se você pesquisar, está crescendo demais as startups voltadas para esse ponto. Então, se você consegue fazer uma boa coleta seletiva de lixo orgânico, por exemplo, você consegue gerar energia, né, por meio de biodigestores nas favelas, comunidades e tal, coisa simples, que você pode fazer e ter energia em casa para um fogão a gás, não fogão, etc. e tal. Então, biodigestores, energia fotovoltaica nas comunidades, disseminar isso é importante. Agora, voltando para a cultura. Aqui na ilha, infelizmente, a gente não tem a valorização dos artistas. Isso aí é fato. Eu consumo cultura. Eu sempre consumi e pude pagar por ela. Né? Porque o município, além de não me dar saúde, não me dá educação, não me dá nada, não me dá uma rua asfaltada, pavimentada e tal, né? Além de roubar a gente, porque a corrupção, gente, isso também eu acho que eu não falei. A corrupção mata. Ela mata na fila do SUS, que não tem remédio. Ela mata nas estradas que não tem manutenção. E ela mata aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de serem bem educadas também, porque morreram antes de ser educadas. Então, a corrupção mata. Então, o município não me dá nada, nem cultura. Então, eu, Tatiana, que adoro teatro, eu ia assistir com a minha sogra, com a minha família e tal, no Teatro da Gávea. Eu ia para longe, pagava caro para poder consumir cultura, porque aqui na ilha não tem, né? O que eu penso sobre isso? Por exemplo, lá no Sambódromo, só um exemplo rápido aqui. Durante o ano, lá tem mais de 100 salas, eu acho que 150 salas que ficam vazias, não tem nenhuma destinação para nada. É um lugar mal aproveitado e que tinha que ser pensado para destinar para pessoas que queiram ali disseminar a sua arte. Dei só um exemplo daquele lugar, tá? Porque o Rio não é só samba, e a ilha também não é só samba. A gente tem a União da Ilha aqui, a ilha não vive disso. Nós queremos coisas simples, nós queremos espaços públicos onde nós tenhamos peças de teatro. Infelizmente, o nosso teatro lá, o do Lemos Cunha, né? É ele que está alugado, não é, Johnny? O Lemos Cunha? O Lemos Cunha, na verdade... Saiu ali? O Thiago saiu. O Lemos Cunha é um espaço ali que está alugado para a igreja, outras né? atividades que não o teatro. Então, a gente tem o Teatro Lemos Cunha. Pois é. Então, assim, é um espaço mal aproveitado. A gente tem também espaço da biblioteca, que também tem que ser revitalizada. A gente tem o Teatro Óperon também, que lá tem o colégio, né? O colégio que virou Tia Lavor, né? Não é isso? Lá o Tia Lavor, antigamente lá era um teatro, né? Profissional. Depois do espaço, tinha um colégio, que era o Colégio Óperon. O espaço foi vendido, foi relocado lá pela Secretaria Estadual, acho, de Educação, e aí o teatro virou um espaço da escola, e não um teatro em si. Ou seja, o teatro e a escola são comandados por uma instituição pública de educação e não de cultura, né? O Estado, a parte de cultura, que é o auditório,
tinha que ser o quê? Administrada ou por uma ONG dessas da vida aí, ou pela própria Secretaria Municipal de Cultura, não é verdade? Seria ela que teria que administrar esse espaço. O que eu penso sobre isso? Faltam espaços públicos na Ilha do Governador para a gente poder disseminar a cultura aqui. O Parque Marcelo de Ipanema, todo mundo sabe que tem que ter o que ali? Revitalização daquele espaço. É um lugar lindo. Podia ter peças ali domingo de manhã, né? Crianças, eu tenho filho pequeno, o único lugar que eu levo ele ou é na Praça do Grego ou no corredor esportivo, que também está totalmente degradado. Então, faltam locais, falta anfiteatro. E eu vou dar um exemplo, conversando com um amigo meu aqui, outro dia, que me falou, Tatiana, no Aterro do Flamengo, a gente tem aquele anfiteatro lá. Se fizesse algo parecido aqui na ilha, né, Johnny? Aquele anfiteatro do Aterro, ele é lindo. Peças, se acontecessem peças... Ali no Aterro é um espaço maravilhoso, né, Tiago? Eu e Tiago, nós fizemos já, há muitos anos, eu participei de 3 edições da Via Sacra, que acontece ali. Uma das vezes o Tiago estava comigo, fez a preparação de elenco, a direção foi do Caio Lima, uma galera imensa que participou, jovens, vários grupos de teatros. E ali é um espaço maravilhoso para ser explorado pela arte como um todo, né? Imagina tendo um apoio da prefeitura, tendo estrutura, né, Tiago? Tiago pode falar também sobre isso, né? Com certeza, a gente pegava, na época, foram 6 anos que você fez lá, a gente chegou a se encontrar em um. Eu fiz por 7, 8 anos essa Via Sacra naquele espaço lá, e conduzi uma galera ali de aproximadamente 60 pessoas, de elenco, produção, todo mundo. E que muitas vezes era um sacrifício imenso, poder ter um carro da Guarda Municipal apoiando a gente com espaço, ou algo do tipo, um apoio mesmo, de produzir esse trabalho. As pessoas pediam muito, a população gostava muito, se envolvia muito com isso, porque se sentia parte do projeto, parte daquela produção, porque via que quem fazia era gente da própria comunidade mesmo produzindo, mas governante, representante mesmo que viesse estar junto com a gente, de mostrar, olha que legal, vamos ajudar isso aí, vamos aquecer isso aí, é o famoso só em época de eleição, e olha lá. Então a gente sentia muito... Sabe o que eu acho curioso? Olha... Não, sabe o que eu acho curioso? A gente tem aqui a nossa areninha Renato Russo, né? Areninha. Eu entrei em contato, por curiosidade, algumas semanas atrás, com a organização que administra aquela areninha ali da gente, né? E aí é a ONG chamada Instituto Usina Social, é o nome dessa ONG. Eu queria saber dessa ONG o que aconteceu de projetos em 2019 e em 2020. Porque, assim, não é porque a gente está na época de período de pandemia, que a gente está em casa e tal, que a vida parou. A gente está estudando, a gente está fazendo um monte de coisa, trabalhando, mandando relatório, assistindo aula com o filho, tendo que fazer compra pela internet, não é verdade? A vida continua. E a cultura parece que parou. E esse Instituto Usina Social, que funciona, que a sede dele é em São Gonçalo, quando eu tiver um tempo, eu vou até lá para ver como é que é isso, porque a licitação parece que eles participaram do processo licitatório, né? Isso foi em 2015, e de lá para cá, pouca coisa aconteceu. Eu não sei quanto que eles ganham do município por mês, mas o fato é que eu entrei em contato pelo WhatsApp, mandei e-mail, liguei. E aí, a dificuldade que eu tive de descobrir quais foram as atividades feitas nos últimos 5 anos foi atroz. Eu não consegui. Aí me disseram assim, olha no Facebook, tá tudo no Facebook. E eu com ela no telefone, olhando o Facebook aqui, falei, olha, no Facebook não tem nenhuma agenda, não foi feito praticamente nada. E qual foi a agenda desse ano? Esse ano, sabe como é que é, né? A gente parou de funcionar dia 13 de março. Então, ou seja, não houve nada para a cultura ao longo desse ano. Produção artística, 0. Então, assim, o Insulan, nós temos uma má administração da prefeitura, né? Vide aí, Guardiões do Crivella, que eu não vou nem entrar, porque senão é mais uma live só disso, né? A gente tem incentivo 0 da prefeitura para a cultura, a gente tem uma ONG, né, que administra a Areninha Carioca, que, na verdade, na minha opinião, eu vou falar aqui, não funciona, é pouco transparente. Os artistas que moram aqui na ilha não têm espaço para poder falar, para poder cantar,
para se apresentar, para nada, porque são espaços antigos, espaços nada aprazíveis, pouco, manutenção praticamente zero. Então, assim, quem é da área artística na ilha está esquecido, isso é fato. Agora, tem um ponto importante que eu queria levantar, também seria um projeto meu para fins de cultura, que é o seguinte, duas coisas legais. Esse que eu vou falar, na verdade, nem é ideia minha, é do Luciano Giannone, que até já entrou aqui na live hoje. A ideia dele é trazer para a ilha um projeto chamado Playing for Change. Esse Playing for Change é um projeto que está rolando no mundo aí, que são música na rua, é levar música para as cidades, para os municípios. Então, ter espaço, possam ser divulgadas as músicas, os cantores, artistas, né, que cantam, que tocam na parte musical. Então, esse é um projeto lindo. Pesquisem na internet, o projeto Playing for Change. Então, é no aspecto musical. Na parte teatral, a gente necessita, não há dúvidas, de locais, de anfiteatros e vídeo como exemplo que acontece no Aterro do Flamengo. E em relação a um projeto que eu tenho para a cultura, é o seguinte, foi lançado esse ano aqui no Rio, no meio da pandemia, um edital para licitação chamado Edital do Contribuinte Incentivador. Vocês conhecem isso? Edital do Contribuinte Incentivador. Isso é o seguinte, é uma lista de projetos, tá? É uma licitação, tá? Então, assim, é uma lista de projetos que são apresentados, e aí as empresas que pagam ISS, né, que prestam serviço e tal, elas destinam até 20% do ISS, tá? Para projetos artísticos. É muito legal, o projeto visava, para 2021, arrecadar 58 milhões, tá? E já tem empresas de grande porte, tal, várias empresas, mais de 600 empresas, na verdade, que concordaram em destinar o seu pagamento, né, destacado do ISS para projetos culturais, né, em até 20%, tá? Isso é renúncia fiscal, Johnny e Thiago, né? A empresa destina dinheiro para projetos culturais. Aí vem a minha crítica e a minha ideia, tá? Qual é a minha crítica? Acaba que é uma lista de projetos, assim, imensa, que são escolhidos os projetos mais famosos, ou mais conhecidos, ou então que tem produtores culturais mais famosos, sabe? Então, acaba que o pequeno artista, o pequeno grupo, não consegue participar, porque é a nível de cidade do Rio de Janeiro. Então, qual é a minha ideia? A ideia do edital contribuinte incentivador que o município pôs é uma ideia boa para poder fomentar a cultura, a arte aqui no Rio, ok. Só que o pequeno artista sai perdendo. Então, na minha ideia, deveria haver editais para regiões específicas. Então, que abarcasse Ilha, Penha, Bom Sucesso, por exemplo, então só a ilha, para que nós tivéssemos o fomento local. A gente tem que ter incentivo local, crescimento local, desenvolvimento local. Como também eu penso que é importante, que é uma ideia minha também, o movimento Pôr do Sol na orla da Ilha do Governador, nas orlas da Ilha do Governador. E esse movimento Pôr do Sol, qual é a pegada dele? É a gente revitalizar as praias da ilha, não com dinheiro do município, porque o município não tem dinheiro, né? Não tem agora e nem vai ter para o ano que vem. Temos que buscar parcerias privadas para poder fazer projetos, parcerias com universidades públicas. A gente tem um fundão aqui, já conversei com o pessoal de lá, da área de engenharia, eles têm interesse em fomentar trazer para a ilha projetos, né, de engenharia que façam a ilha crescer. A ilha não se resume tão somente a um aeroporto. Então, nesse movimento Pôr do Sol que eu falo, eu trago a ideia, e não é ideia minha, né? Quando a gente viaja aí para fora do Brasil, ou então para fora do Rio, a gente gosta de ver um pôr do sol, não gosta? De sentar num lugar aprazível, e assistir, e beber, e consumir, e se divertir, e ter injeção de autoestima na gente, não é verdade? Mas você há de concordar comigo que o movimento Pôr do Sol na ilha, ou então, assim, criar um nome, Polo Gastronômico da Ilha, do jeito que está, aquilo é aprazível? Não é.
Alguém de bom sucesso vai vir para cá para assistir alguma coisa? Não vai. Então, o movimento Pôr do Sol nas praias vai envolver revitalização dos decks, da orla como um todo, vai haver um diagnóstico das ciclofaixas, no sentido de mudar ali, ver, tem que estudar também, tem que ter um planejamento urbano para essa região, não dá para inventar coisa aqui, né? Então, são só ideias. Então, tem que ter ali uma ciclofaixa legal para atrair gente de fora, porque já vem gente de fora para cá, mesmo com a ciclofaixa da morte, né? Porque você pensar em Praia da Bica ali, que é uma loucura. Mas, então, esse movimento Pôr do Sol das praias da Ilha do Governador envolve segurança, tem que aumentar efetivo da Guarda Municipal. Há uma promessa muito grande para a gente no passado, aí, de 2 anos para cá, de aumentar para 80 guardas municipais, só que nós só temos 4 ou 5 hoje, é uma vergonha isso. Então, tem que ser tudo alinhado. A Guarda Municipal crescendo junto com a gente, investimento de parceiros privados, junto com universidades públicas, para estudar as orlas e ver ali um projeto bacana de pôr do sol. A gente ter, de repente, um artista cada vez cantando ali, se apresentando nesse deck, ou na areia, ter um local, ter uma arena na areia, por que não? A praia é poluída, quem vai frequentar a Bahia, a água de lá? Não pode ter ali uma tenda, ou então não tendo tenda, tendo só um pequeno palco, de repente se apresentar na parte da tarde. Então, são ideias, projetos e tal, que eu penso, mas que, se você não tiver a segurança alinhada com a gente, desenvolvimento, investimento de parceiro privado para essa região, não tem como, é um conjunto de processos. E aí, sim, a gente consegue estimular o artista do bairro, né? Porque aqui não, a ilha não é só samba. Você fala em união da ilha, a ilha é muito mais do que tudo isso. E com isso, a gente consegue trazer também gente de fora, de outros bairros para cá. E com isso também vai acabar com a desordem urbana, porque o que a gente tem por aí, a título de exemplo, a Praça Jerusalém, gente, o que é aquilo lá? Não é possível que ninguém enxergue aquele abandono, a Guarda Municipal não passa lá de noite. A Guarda Municipal passa de dia e à noite ela some ali, né? De tardinha ela já some. Ali tem sexo, drogas e rock and roll ali, ninguém vê. Então, ou seja, é um abandono, tem que ter um olhar, tem que ter pessoas que representem a ilha, que tenham vontade de fazer alguma coisa diferente. Muito bom. Tiago, me fala aí, você, como fomentador cultural, que ideia você dá para, se você tem a oportunidade de chegar perto de um vereador, qual seria o teu olhar para falar para ele, cara, eu sou um artista, sou por isso, eu tenho essa ideia para acrescentar, me fala aí. Achou legal a minha ideia, Tiago? É bonita a ideia, né? Agora, se vamos conseguir colocar na prática, já é outra coisa. Tem que ter uma parceria aí, né, de todo mundo. Imagina a situação. Essa ideia da Tatiana, Tiago, é a coisa mais linda. Eu estava aqui olhando ela falar e viajando no pensamento. Por isso que me veio essa pergunta de você complementar o que ela falou. Porque realmente, imagina, Ilha do Governador é um bairro que tem tudo para ser um polo gastronômico, um polo cultural, um polo turístico. Né, uma obra linda, maravilhosa. Então, essa ideia é maravilhosa, muito boa. E aí foi quando eu entrei. A Tatiana dá uma ideia. E você? Que complementa nessa ideia dela? Tiago, só um segundo. E outra coisa, assim, a gente tem que gastar dinheiro aqui. O insulano tem que gastar dinheiro na ilha. A gente tem que comprar e consumir aqui. Porque isso aumenta a nossa renda, aumenta a renda do insulano, gera mais emprego e cresce. Aí o transporte melhora, tudo vai, é uma cadeia de coisas. Divide o exemplo lá de Charitas. Gente, lá em Charitas tem um polo cultural, um polo gastronômico ali maravilhoso. Não tem dinheiro público ali não, tá? São parceiros privados. Mas fala aí, Thiago, fala você. Esse gancho é bem por aí. Imagina a gente usar Niterói, por exemplo, né, que tem ali o terminal de barcas bem de frente, você tem já de cara todo esse polo gastronômico, comércio, tudo muito forte ali. Se a gente, uma linguagem teórica, você aproxima que a ilha tem a mesma capacidade de potencial, tem as barcas ali do lado, tem transporte, tem tudo, como a gente está falando aqui. E aí você pega o gancho, né, o engajamento turístico que a ilha poderia ter, como Niterói tem, como o marketing que é feito em cima de Niterói. E a gente vê que é efetivo
dessa cidade que é uma ilha, que acolhe as pessoas, que acolhe tudo, que oferece, e a gente chegar no centro, se você desembarcar agora da barca, você vai ter aqui o restaurante, vai ter ali uma praça imensa, como se fosse uma praça 15 também, para poder fazer ali várias intervenções artísticas. Você tem a ilha com aquele aterro imenso, para você fazer diversas coisas, de esporte, o que for. Você tem a CCR Barcas, que tem ali o atrativo turístico, como o ilha, como tem Itapaquetá, por exemplo, mas você não tem nada. Cadê a pegada turística, como é aplicada em Niterói ou Paquetá, por exemplo? Cadê a pegada? E olha que a ilha tem história suficiente para poder mostrar que, economicamente falando, é riqueza demais para se desenvolver, para se investir nessa questão arte e turismo. Então, um projeto que ali, as barcas, como você falou, a ilha não é só um aeroporto, a ilha também tem as barcas, então o turista tem uma barca já observando toda a orla, chega na ilha e se depara com um aterro imenso, que tem uma lona, que tem um espaço artístico-cultural, ele anda um pouquinho para a sua esquerda ali, já tem o Cocotá aí do Cacuia, vários restaurantes interessantes, ele cai para a Praia da Bandeira, ele vai ter mais um outro ponto que é a Ribeira, com uma orla muito bonita, muito diversificada, que já cai na Ribeira, que é um outro polo incrível de gastronomia, ali na Ribeira também, uma coisa assim. Ou seja, cadê a pegada turística das barcas, por exemplo, com essa exploração rica, né, de arte e cultura dos espaços? Tiago, a Andréia Reis perguntou aqui, cadê a jardineira? Ela podia voltar. Quem lembra da jardineira aí, galera? Poxa, um bairro maravilhoso com a jardineira circulando, fazendo um passeio turístico, né? Que maravilha. Maravilha! A gente tem que ter isso aqui. A ilha é muito linda, a gente que mora aqui, a gente gosta de ficar aqui. Vamos falar a verdade, quando rola uma festinha fora da ilha, não dá uma preguiça da gente ir? Não dá. Com certeza. Eu mesmo sou apaixonado pelo bairro que eu moro, e acho que a maioria é, né, Tatiana? Agora, olha, a maioria é. E outra coisa, Johnny, não adianta também a gente pensar em projetos. Agora você vê, tudo que a gente falou aqui, nós não falamos em gastar dinheiro público, percebeu? São iniciativas, parcerias com universidades, procurando parceiro privado ou uma parceria público-privada, para poder ter um olhar sobre a ilha diferente, né? Não adianta a gente pensar em desenvolvimento da ilha sem ter tudo isso agregado, tendo morador de rua. Por exemplo, o Aterro do Cocotá é um lugar que eu acho lindo. Outro dia eu fui lá, tá um abandono absurdo. Eu fui gravar lá um vídeo, aí uma senhora, coitadinha, que mora na rua, foi fazer cocô, desculpa falar, mas é verdade, fazer cocô quase perto de mim. Então, assim, é uma falta de dignidade que as pessoas têm, é muito triste. E qual é a solução para o morador em situação de rua? Sabe qual é a minha ideia? Por exemplo, o município já comprovou que não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem capacitação, não tem gente. Tem gente boa que trabalha no município? Tem, gente, tem. Mas não tem braço suficiente, não tem braço. Então, por exemplo, qual seria a solução para o morador em situação de rua? O município não consegue atender esse pessoal. Se você for conhecer os Telamares, como é que está aqui na ilha, eu participo de uns trabalhos solidários lá, minha mãe vai muito lá entregar kits de higiene e tal, mas vive lotado, ou quando está lotado, está com problemas, né? Não é um lugar aprazível também para o morador de rua aí, né? Aliás, morador em situação de rua ou pessoa em situação de vulnerabilidade social, é o nome que gosto de dar, mas a verdade é morador de rua, não é? Você fica dando nome lindo para as coisas. O que tem que fazer? O município tem que ter capilaridade. O que eu penso sobre isso? O município tem que fazer parcerias, convênios com casas religiosas, com instituições de caridade, com organizações sociais e ONGs, ou seja, com outras entidades que já tenham essa expertise no acolhimento. Porque não é só pegar a pessoa e jogar para um lugar para ela ficar, porque ela não vai, não tem cama, não tem chuveiro direito, não pode fechar uma porta, a pessoa não é abrigada. E a pessoa em situação de rua tem que passar por um tratamento psicológico, né? Tem que passar por um tratamento de assistência social para ver de onde ela é, dar documento para ela, tem que recuperar a dignidade, recuperar a autoestima. O Tiago tem que conversar com as pessoas, explicar para elas as coisas e elas se reenxergarem na vida, né? Então, se
o município consegue fazer convênios, parcerias, o nome que for, com essas casas que já têm expertise, espaço, profissionais para acolhimento, a gente consegue reinserir a pessoa com o tempo no mercado de trabalho, mas com o tempo. E qual seria a forma mais imediatista para você conseguir empregar uma pessoa dessa, que eu penso? Nós temos na ilha espaços, aqui, terrenos baldios, que são terrenos de propriedade do próprio município, sem destinação alguma. Se nós conseguíssemos pegar esses espaços, transformar em hortas orgânicas, urbanas, o bairro agradece, o meio ambiente agradece, e as pessoas que estão ali abandonadas agradecem. Tudo começa a girar, sabe? A gente, infelizmente, fica nesse assistencialismo só da comida. Se você parar e pensar, sem que antes alguém me critique, mas é importante ter o seguinte em mente. A gente, sem querer, a gente acaba alimentando esse sistema do morador de rua, que fica na rua, que come na rua, que recebe dinheiro na rua. Porque de fome eles não passam, eles não morrem de fome, tem de montão comida, né? Se nós conseguíssemos fazer, por exemplo, se a ilha conseguisse se organizar num centro único de acolhimento, de recebimento de doações, a gente teria como destinar para as casas que vão acolher as pessoas as doações, esses alimentos, essa renda, porque acaba que o morador fica num ciclo vicioso ali. E você sabia que quanto mais eles acumulam comida perto deles, tem acontecido, isso eu ali no jornal há pouco tempo, que moradores de rua, pela comida que eles armazenam, eles até sofrem de mordidas de rato no nariz e na orelha. Então, assim, de fome, é claro que a gente quer ajudar as pessoas, não estou falando que não tem que ajudar, tem que ajudar. Mas se a gente tivesse um sistema organizado para receber, nós deveríamos repensar essas doações esparçadas. Se tivéssemos um centro único de recepção das doações, eu acho que teríamos um crescimento, um desenvolvimento muito melhor do que nós temos hoje em dia. Com as hortas orgânicas urbanas, enfim, que teria mão de obra mais rápida, né? E menos capacitada, né? Sim, muito interessante essa colocação, né, Tatiana? Eu acho que a gente vai juntando educação, saúde, cultura, turismo, amor à ilha. Eu acho que por aí que é o caminho para a gente encontrar um bairro melhor, um espaço melhor, um momento melhor, um lugar melhor para se viver. Não é, Thiago? Fala aí. Inclusive, essa ideia da questão da horta, ela mexe uma outra coisa muito legal, que é essa questão do visagismo, de embelezar a cidade, partindo do princípio da fauna e da flora enquanto economia criativa, enquanto economia sustentável, e aí você já dá um up extra a mais aí no cartão de visita que a pessoa chegar ali das barcas, ela chegar no próprio aeroporto, e ela vê que a cidade ela não é só concreto, que o bairro não é só concreto, não é só aquele gramadinho, e que aquele gramado, aquelas flores que começam a aparecer, aqueles frutos, enfim, são frutos literalmente de um incentivo onde as pessoas que por algum motivo passado foram colocadas nessa condição de anulação de dignidade, para mais uma vez elas se sentirem acolhidas pelo próprio poder do Estado, pelo próprio poder do Estado, É isso. pelo poder público, e elas perceberem que elas podem ir além do embelezar a cidade, essa injeção de autoestima, essa injeção de cidadania, ela perceber que ela produz um alimento que pode servir tanto para o próprio consumo. Mas tem um exemplo aí parecido, que é a colônia Z10, quando você pega o pescador, ele se sente acolhido pelo próprio Estado, pelo próprio governo, pelos governantes ali, a tirar da Bahia o seu próprio sustento e fazer esse dinheiro girar, e fazer essa de acontecer, e ele ser visto como realmente um profissional especialista na pesca, aquele que conhece aquele nicho ali, e aí daí onde ele, além de sustentar sua família, ele consegue oferecer esses básicos que a gente está falando aqui, ter a escola bacana ali perto, ter uma fonte de cultura para ele poder dar uma relaxada na sua folga, ele não tem que ficar se preocupando só se o peixe que ele vai vender vai pagar o boleto do mês, e com você falou, herói, né? Esse comércio local que olha um para o outro e percebe que parcerias geram qualidade, não geram concorrência. Os clientes que são os moradores locais vão consumir com cada vez mais gosto,
porque você vai ter ali, até mesmo numa linguagem enquanto estrutura institucional, você vai ter ali empresas com os funcionários mais motivados, mais envolvidos, e falar, cara, olha só, o trabalho na ilha lá é muito legal, porque a galera trata assim, todo mundo se trata assim, a empatia flui com uma forma melhor, e aí você tem desde o comércio local, como colocar as combis que transportam pessoas de um ponto a outro, facilitando quem tem pouca mobilidade, ou seja, você incentiva uma grande camada de pessoas que ficam quase que no estado de pandemia, antes mesmo da pandemia ter acontecido, desmotivados a andar pela própria área, pelo próprio bairro, porque não tem a segurança da praça, como você falou, porque chegar na lona cultural, olha, caramba, isso aqui é minha história, e a pessoa não tem mais vontade, fazer como o Renato Russo falava, chegar na beira do mar e sentar ali na tardezinha, ver o mar bater, você não tem mais essa vontade, com medo, parei na orla do Cocotá deu 6, 7 horas, eu fiz muito isso, acho que o Johnny também, você parar ali de 4, 5, 6 horas mais ou menos, não dava mais certo, você ir para a lona porque tinha teatro, e aí você conseguia usar o seu tempo para dar aquela relaxada, porque você tinha ali toda uma riqueza, e agora, como você mesmo falou, você olha com ponta ali, muita poluição, muito descaso, e convidar a gente, que também é o contribuinte, a gente que é o cidadão, a lembrar que, gente, muitas vezes essa crítica vale para a gente também, né? Porque de fato, o poder público muitas vezes se faz ausente, se faz negligente, sim, mas convenhamos, sofá não aparece no rio do nada, não aparece no mar do nada, isso surgiu de algum local. Às vezes a nossa rua alaga, falta do poder público chegar ali, da SEDAI, o que for, pode ser também, mas será que aquele papel que você jogou, que caiu no chão, não acumulou, e aí você está jogando uma carga de tarefa pesadíssima para o gari, que é um profissional que rala muito, que tem um trabalho difícil e perigoso, e quando a rua fica alagada, você cobra do gari, o gari dá o sangue pela vida. Então, exercer nossa cidadania também junto com o poder público, se cobrar do político é essencial, sim, essa cobrança de vamos lá, como é que está esse negócio aí? Mas fazer a nossa política todo dia, enquanto a gente está ali indo na feira, quem estiver vendendo para a gente poder, como você falou, se eu vejo alguém em situação de rua e eu tenho condição, de repente, de entregar essa pessoa, olha só, que você acha que você pegar os meus panfletinhos aqui do meu dentista, tem uma lojinha aqui, fica na minha porta aqui divulgando, eu trabalhei muito com isso no começo de carreira, de você divulgar com panfletinho lá o local, incentiva essa pessoa a desenvolver o empreendedorismo partindo do zero mesmo, do nada, e isso vai potencializar a ilha como um todo. Exatamente, olha só, aqui a Andréa comentou assim, ó, Andréa Reis, os empresários podem fazer isso, de ajudar, né? Eles podem e devem e tem que fazer mesmo. Agora, sabe qual é o grande problema? É porque o município perdeu credibilidade. Então, muitos deles até não querem nem se envolver com a prefeitura. E quem sai perdendo somos nós. Somos nós que queremos empreender. Gente, a solução para poder sair dessa recessão que a gente vive aqui hoje, isso vai perdurar um tempo ainda, é empreendedorismo. Eu até acho, na minha opinião, as escolas deveriam ter aulas de empreendedorismo, ensinar as pessoas a crescer, abrir um negócio. Agora, para isso aí tem que ter o quê? Desburocratização, facilitação dos processos, poder abrir uma empresa, saber fechar a empresa, né? Saber quanto custa para você abrir, quanto você tem que pagar para fechar, porque é tudo nebuloso. Eu tenho uma empresa antiga que até hoje eu não consegui fechar, porque para lá no município, problema, não sei o que lá, uma burocracia absurda. Por isso, o Partido Novo, uma das pautas, aliás, a plataforma principal do Novo é a liberdade, né? Nós somos liberais. Então, nós queremos que o município não nos atrapalhe. A gente quer crescer, quer empreender, quer menos burocracia, quer um revogaço de leis inúteis. Por exemplo, agora no âmbito estadual, tem a lei da liberdade econômica. E eu quero trazer essa lei para o município também. O que é isso? No âmbito estadual, foi criada essa lei e você tem um rol de atividades, tá? Um rol muito grande, que eu não sei te falar agora, assim, item por item, mas é um rol de atividades que não necessitam mais de alvará e licença para funcionar. Ou seja, isso facilita a vida de quem quer empreender, gerar emprego. Não é o município, não é o Estado, não é a União que nos sustenta, quem nos dá as coisas. Somos nós, empreendedores, que geramos renda para a nossa comunidade, né? Então, a nossa pauta liberal e a minha pauta também, além de fiscalização, que é inerente ao vereador, mas com esses vieses, né, que eu falei para vocês,
Eu vou fiscalizar para que a educação receba o dinheiro e faça isso, que a saúde receba e faça aquilo, que a cultura chegue na cultura e que vire aquilo outro, né? Assim como também é empreendedorismo. A gente quer abrir negócio, a gente quer fazer a cidade crescer. A gente não quer um centro da cidade que é de passar na rua e chorar. Meu marido ontem teve que ir no centro resolver um assunto. Tatiana, acabei de vir do centro, a Rua da Carioca toda fechada, as lojas todas. Isso é o quê? O Estado nos atrapalha, o município nos atrapalha. Nós não conseguimos empreender se não tivermos leis, tivermos menos leis e mais sim do que não. Posso pegar um gancho rápido para o transporte aqui? Sim, é o Vinícius que perguntou aí. Você viu aqui? Não, o Vinícius perguntou sobre. Ele está falando aqui, ele está entrando no assunto, dizendo que tem a ver com histórias maiores, mas que ele queria questionar aqui, que acha do metrô no aeroporto. Existem projetos engavetados há décadas. Ele quer falar sobre isso. Fala também a tua opinião. Falo. Vou falar e fazer uma crítica inicial, vou pegar a rede de ônibus, né? A gente sabe que a Paranapuã, todo mundo sabe, que está há décadas e mais décadas aqui na Ilha do Governador, e para a gente o transporte na ilha é um baita de um problema, né? Então, o que falta no transporte da Ilha do Governador? Falta o quê? Falta na Ilha do Governador fiscalização. A gente sabe que tem um crime organizado aí por detrás, sendo desvendado, e a falta de fiscalização nos deixa como nós estamos hoje, com uma frota reduzida, esperando no ponto de ônibus horas para chegar um ônibus. Se você pegar o 326, se ele enguiçar, você vai ficar no meio do caminho uma eternidade, não é verdade? Então, na minha opinião, nós temos que ter aqui uma revisão, assim, varrer esses contratos no âmago deles mesmo. São contratos da década de 90, a gente chama de contratos concessionais, né? São contratos de concessão de serviço público. O Estado concedeu a atividade, mas o Estado, o município, no caso, tem que fazer a fiscalização. Então, eu tenho conhecimento e notícia também que a Paranapuã é multada até a última gota, até o último fio do cabelo, não paga as multas que lhes são impostas. Então, eu quero saber quanto é que a Paranapuã deve ao município. E esse dinheiro que a Paranapuã deve, ele tem que voltar, tem que ser reinvestido no sistema, em benefício para nós, né? Não tem cabimento, no pleno século XXI, a gente chegar num ponto de ônibus, não saber a hora que vai chegar o próximo ônibus, gente. Na Europa inteira, você chega num ponto, vai chegar agora o 326, 328, tal hora. Né? Você não tem isso aqui. Agora, eu não posso também querer inventar isso sem ter o básico. Aí volta aquele nosso antigo raciocínio, né? A gente quer uma frota que funcione, a gente quer frota na rua, a gente não tem que fazer o quê? Fiscalização. Um exemplo, quem trabalha no aeroporto sabe que o Terminal 1 está desativado, né? Aí a pessoa quer ir para o Terminal 2, não consegue pegar uma condução, tem que ir andando pela estrada afora. O ônibus não para lá onde tem... O Terminal 1 foi desativado, não foi? A condução, o ônibus não passa, ali não tem mais ponto de ônibus, não virou, ali acabou aquele ponto. Vocês sabiam disso? Sim. Então, o que tem que fazer? A pessoa que tem que trabalhar no aeroporto arrumadinha, maquiada e tudo mais, cabelo feito, tem que andar pela estrada até chegar no Terminal 2. Aí, o que tem que fazer? Pegar Uber ou pedir um táxi. E a pessoa que não tem dinheiro tem que se apertar e não tem outra saída. Então, você vê, tiraram o ônibus de lá, que fazia esse trajeto, e não repuseram, não recolocaram. Então, ou seja, falta fiscalização. Então, o transporte é um caos, a gente tem que respeitar a segurança jurídica dos contratos, ok, mas também tem que respeitar o direito dos usuários em ter um serviço público eficiente. Então, isso aí esbarra na fiscalização. Quanto ao metrô para chegar ao aeroporto, a ideia é maravilhosa, isso realmente existe no papel, só que a gente sabe as dificuldades que estamos vivendo, principalmente quando a gente fala em linha 4 do metrô, né? Essa roubalheira toda. Então,
acho que pouco provável que isso aconteça na próxima década aí, mas é um projeto que eu sei que existe, que seria maravilhoso para a gente. Como também tem a questão das barcas. Quem mora na ilha adora barcas. Eu só andava de barcas para a cidade, né? Um transporte menos poluente, né? Mais rápido. Enfim, tem uma gama de aspectos positivos, né? E a gente sofreu essa redução de horários das barcas, né? Existe uma liminar judicial, uma liminar, que conferiu, né, que deu a barcas o direito de reduzir os horários pelo argumento que não existe demanda, né? Que o estudo de viabilidade de demanda, ele na verdade, não representa a necessidade de você ter aquela quantidade de barcas e aqueles horários. Então, ou seja, tem candidato que está prometendo aí, eu vou brigar pelo aumento dos horários das barcas, eu vou brigar pelo aumento da quantidade de barcas. Beleza, mas, vamos falar a realidade. Existe uma liminar judicial que conferiu a redução dos horários. E existe uma licitação que está andando, que se encontra hoje aonde? No Tribunal de Contas do Estado, para fins de avaliar se o novo edital das barcas, né, para aquisição de barcas, para poder licitar as linhas e tal, vai ser feito. Então, qualquer promessa de candidato hoje com relação a barcas, isso aí é balela, é historinha. E a gente está de saco cheio de historinha de mimimi. Então, o que tem que ser feito? O que deveria ser feito para barcas, na minha humilde opinião? Nós tínhamos que ter barcas menores. Esse é o nosso pleito, né? Já que eles dizem que não tem demanda para aquelas barcas maiores, então que fizesse barcas menores. Vamos, de repente, pensar em ativar lá o estaleiro, lá, o EISA lá, e tentar conseguir junto ao estaleiro, de repente, alguma coisa. Agora, o transporte de barcas, a realidade é essa. Pouca coisa tem para se fazer hoje com relação a barcas nível estadual, né? Porque é um contrato nível de estado, né? Tá essa briga na justiça aí, acho pouco provável que isso mude nos próximos 2 anos aí, eu acho que é o tempo de terminar essa licitação e ir para a rua, entendeu? Mas a solução mais acessível seria barcas menores. E aí um vereador tem que fazer o quê? Colocar um projeto embaixo do braço, por mais que não seja uma responsabilidade estadual, que deixa isso bem claro, municipal, né, que deixa isso bem claro. O contrato de barcas ele é a nível de estado, mas o vereador, junto ao prefeito, pode correr atrás e se colocar representante do nosso bairro para poder resolver esse problema junto ao município, junto ao estado, entendeu? Então, é isso que eu penso com relação ao transporte na ilha. Eu estava aqui, agora dei um riso aqui fora de hora, porque eu li, a Rosa Mais escreveu aqui, meu Deus do céu, é muita coisa para resolvermos. Muita! A pessoa promete. É muita coisa. Pessoal, nós estamos aqui, há 1h49 minutos. A Rosamar botou que o filho dela mora ao lado das barcas, a neta trabalha no centro e não consegue conciliar os horários. Está difícil essa barca mesmo, né, gente? O Vinícius botou, gente, os últimos governos, infelizmente, apostaram todos os investimentos para o nosso município, seja privado ou público. E nós estamos aqui há 1h50. Nós falamos que íamos ficar no máximo 1 hora, mas o papo está tão bom, né, Thiago? A Tatiana discursou de uma forma leve, suave, e a gente está aqui, a galera está interagindo, todo mundo participando. Mas eu queria dizer que estamos prestes de chegar ao nosso fim da live, e eu queria pedir para a Tatiana resumir o porquê de que as pessoas devem votar nela e tentar convencer esse público mundial maravilhoso, essa gente de bem que está assistindo, que vai assistir depois e que vai compartilhar também esse vídeo. Fala, Tatiana, o que você diz como está aqui presente? Ai, gente, muito bom. Tá uma delícia esse papo aqui. Eu queria falar, antes de falar sobre as minhas considerações finais, eu queria passar por um ponto rapidamente também. Você me deixa, Johnny? 2 minutos? Pode até me cortar o microfone aí.
A André falou aqui, ó, tá mesmo, super interessante. Fiquei até o final. Olha aí. Tá gostando do ar. Então, finaliza aí. Vamos aplaudir, né, Tiago? Essa galera está com a gente até agora? Tá de boa, né? Muito legal, gente. E a política, né? O povo está correndo de política, mas estão gostando do nosso papo aqui. Gente, é isso aí, a política a gente faz todo o tempo. A gente quando faz uma fila para comprar o pão, a gente está fazendo política ali também. Mas, ó, o que eu queria falar é o seguinte. Eu queria só, antes de encerrar, falar um pouco sobre saneamento básico, né? Que falam, saneamento básico não é competência da prefeitura, não sei o quê. Gente, saneamento básico faz parte também do município, tem que cobrar, fiscalizar. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o contrato da SEDAI, né? Um contrato esdrúxulo, agora com o marco do saneamento, eu acredito que vai mudar as coisas. Mas a realidade é que a gente não tem saneamento básico na cidade, não é de agora. Os governos que administraram a cidade nos últimos 12 anos nada fizeram de bom para a gente. Se você pensar que o Rio de Janeiro, que a Ilha do Governador, que tem 453 anos, que é o bairro mais antigo da cidade do Rio, tem áreas sem saneamento básico, principalmente, eu queria chamar a atenção aqui, a colônia Z10 não tem saneamento básico. Lá, a pessoa que mora na colônia, ela dá a descarga dela e já vê lá os dejetos indo embora no rio, junto com o do vizinho. Isso é uma vergonha, uma vergonha. E olha só, na colônia Z10 tem um centro de meio ambiente lá dentro. Como que você explica que num lugar onde tem um centro de meio ambiente não haja nada para poder resolver o problema do saneamento básico? É uma questão antiga. E eu achei um estudo aqui muito interessante, eu queria só compartilhar com vocês, que é a luta pela preservação do estuário do Rio Jequiá, Ilha do Governador. Aí vem o texto, né? A degradação do remanescente de manguezal e a sua contextualização histórica. Esse texto está na internet, ele fez parte de um congresso sobre planejamento e gestão das zonas costeiras, Aí é que fala sobre a ilha direto. Quem tiver interesse em estudar um pouquinho sobre a questão do saneamento na ilha e a dificuldade, vai achar esse texto ótimo. Eu queria só ler uma frase que consta desse texto, que é o seguinte. Fala assim, ações e recomendações para melhorias das condições ambientais do estuário do Jequiá. Aí fala assim, as ações conflitivas entre os agentes sociais locais e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por falta de maior entrosamento, tem dificultado a melhoria da qualidade ambiental. Então, ou seja, gente, uma cidade, um bairro, onde você não tem entrosamento da população local, os órgãos governamentais, não é de esperar muita coisa. Então, eu concluo as minhas palavras dizendo o seguinte para vocês. Por que eu peço para você, insulano, escolher Tatiana Rocha, número 30600? Eu me considero, sim, uma candidata diferente. Eu não trago promessas, eu trago realidades baseadas em dados e estatísticas. Eu sou advogada, sou formada em compliance, é um nome meio bonitinho, mas significa combate à corrupção. E sou especializada em direito público. Eu estudei e sei como tratar de contratos públicos com precisão. Eu sei como colocar barreiras em licitações fraudulentas. Eu estudei isso. Então, eu me sinto capacitada para isso. Eu sei que não está fácil falar de política, nós estamos fechados, né, numa concha, mas nós temos que nos abrir. Existe ali pérolas dentro das ostras, e a gente tem que procurar. Mas, para isso, não dá para vocês votarem na velha política. Famílias a fio, aí pai, mãe, tio, avô, sobrinho. Política, para mim, não é carreira. A gente tem que chegar... Inclusive, política, para mim, tinha que ser trabalho sem salário. Porque é tão altruístico o que a gente quer fazer, é tão genuíno, que eu acho que quem quer fazer quer muito, entendeu? E é assim que eu me sinto hoje. Não é fácil a gente resolver ser candidato, se expor dessa forma, como eu tenho feito com a minha família, me dedicando, estudando, dias a fio. Mas o fato é,
essa foi a minha escolha. Então, eu quero que você, peço que você, antes de votar em mim, ou votar em qualquer outra pessoa, que você procure, pesquise o histórico dessa pessoa. Não se deixe levar. Ah, mas acontece que esse voto útil aí, esse papo de voto útil, esquece isso. Eleição a gente faz na hora de votar. As coisas mudam no piscar de olhos, no estalar de dedos. Mas você tem que fazer parte da solução. Não vote em qualquer pessoa que está por aí. Não vote em promessas, não vote em pessoas que compram matérias de jornal. Vote em pessoas que se propõem, que se expõem para falar e para conversar. Então, é por isso que eu me considero, sim, uma candidata diferente e eu peço seu voto para, junto comigo, num mandato transparente, num mandato honesto e num mandato verdadeiro e capacitado, transformar a cidade do Rio de Janeiro, em especial a Ilha do Governador. Como eu falei, a minha campanha se destina tão somente na Ilha do Governador. E eu até penso, vou até além. Para mim, o voto tinha que ser voto distrital. A gente não tem representatividade, porque não temos ninguém aqui que faça esse papel. Temos vereadores aqui na ilha, que, na verdade, que nem moram aqui na ilha. E precisamos de projetos, e não só de assistencialismo. Tá bom? Então, é isso. Eu agradeço muitíssimo esse tempo. Foram 2 horas de live. Agradeço demais ao Johnny e ao Tiago por estar aqui me ajudando, me ouvindo, me permitindo dar voz às minhas palavras. Agradeço do fundo do meu coração. É isso, galera. Então, para quem ainda não conhecia a Tatiana, acabou de conhecer, advogada, dona de casa, gente boa da melhor qualidade. Você, democraticamente, tem todo o direito de escolher seu voto e votar em quem você quiser. O Bom Dia Ilha está aqui para mostrar o perfil dos candidatos e você para a sua escolha. Porque, como eu sempre digo, se você não escolhe, alguém escolhe por você. É isso. Muito obrigada, Tatiana, por você ter participado desse momento com a gente, pelas suas palavras, pelo seu olhar para o mundo, por você partilhar essas 2 horas agradáveis aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. Volto a dizer, insulanos, muito obrigada. Tiago e Johnny, obrigada e parabéns por essa iniciativa, tá? Porque é um trabalho muito bonito, muito bacana, permitir que a população insulana conheça os candidatos. Como tem muitos candidatos, talvez venha a ser difícil, né, entrevistar todos, mas, assim, é importante que vocês pesquisem e busquem. Mas também, nem todo mundo procurou também a mídia, né, Johnny? Até de repente, é bom você falar um pouco sobre isso, para poder fechar com esse gancho aí. Isso aí. Muito obrigada. Vem te ver na próxima oportunidade. Obrigada, Tatiana. Tchau. Valeu. É isso, galera. Está aqui o Tiago, meu parceiro de hoje. O projeto do Tiago está aí, ó, o link. Projeto Injeção de Autoestima. No YouTube está o canal lá, né, Tiago? Fala aí rapidinho sobre o projeto. Tá aí o link na descrição, galera. Lá no YouTube a gente tem produção audiovisual dos diversos temas, de entrevista, para o empreendedorismo, saúde mental. Vem em breve aí, já está rolando na rede, oficinas, workshops de empreendedorismo para o pequeno empreendedor. Você que não sabe nada, que não entende nada como abrir o seu negócio, tem isso aí também. Fotografia básica com o celular, como divulgar seu bolo de pote, sua costura, sua máscara, enfim. Um universo imenso aí para o pequeno empreendedor. Só se inscrever no canal, nosso Instagram está na rede também lá. Chama a gente, você fala direto comigo e a gente tira toda a sua dúvida e vamos fazer acontecer. É isso, galera. Obrigado, Tiago, por hoje. Estamos juntinhos. Já tem outra live por aí, tá bom? Você é o convidado especial para estar aqui. Porque sem você, galera do Bom Dia Ilha, não tem live, não tem Bom Dia Ilha, não tem sentido. Compartilha pra gente, tá bom? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, Tiago. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.